Fala, imigrantes! Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Seja bem-vindo em nosso canal, afinal de contas, todo imigrante tem valor. Mas, editor, roda a vinheta. Meus amigos, hoje o nosso quarto episódio do nosso podcast, que tem o nome de ImigraCast, nós temos a presença importante e uma consideração muito especial pelo Márcio, tá certo? Então nós vamos receber o Márcio aqui, que também ele é brasileiro. Márcio, é um prazer estar com você aí, meu irmão. Amém. Tá certo? E nesse momento eu quero que o Márcio se apresente aí para vocês, para toda a família Imigrantes de Valor. Olá, família Imigrantes de Valor, tudo bem? Aqui é o Márcio e viemos lá do sul de Santa Catarina, do Brasil, lá especificamente de Criciúma, ao lado que tem Forquilinha. Nós viemos de Forquilinha, veio eu, esposa e filha, e estamos aí para a honra e glória de Jesus. Oh, legal, muito bom. Pessoal, então hoje, como eu já disse, o nosso quarto episódio do nosso podcast. Nós estamos aqui para aprender um pouquinho com o Márcio. O Márcio vai contar a história dele lá do Brasil, como também os momentos que ele tem passado aqui, tanto com a família, quanto também conosco. Pois é, Maurício, quando eu acredito que todo brasileiro, todo o ser humano, acredito assim, lá do Brasil, que tem um sonho de viajar, de conhecer outro país, de conhecer outro estado, de conhecer outro lugar, outra cultura. E assim também não foi diferente da minha pessoa, juntamente com a minha esposa. Certo. Coloquei no meu coração, eu digo, vamos lá conhecer. A gente sempre quer saber como é que funciona o outro lado da moeda. A gente conhece um lado e o outro lado a gente não conhece. Eu sempre tinha esse desejo e Deus sempre falara comigo na igreja onde a gente ia, que Deus ia me levar para outro lado, ia levar para outro país, para fazer a obra dele. Então eu coloquei isso no meu coração e eu digo, vamos conhecer. Pois sim, a gente tem sempre um desejo, um sonho de conhecer outro estado, outro país, e foi aonde a qual sentimos no coração e estamos aqui hoje. Certo. Ô Márcio, e aí fala assim, por que Portugal? O que aconteceu de você sair lá do sul de Santa Catarina, certo? Do sul do Brasil, Santa Catarina? Isso, Santa Catarina. E por que Portugal? Por que vocês escolheram Portugal? E só fazendo uma observação também, pessoal, o Márcio, ele também é cristão. Nós nos conhecemos na igreja, a qual fazemos parte aqui em Portugal. Nós hoje pertencemos à Assembleia de Deus, Missão Transcultural. E o Márcio, inclusive, tem o prazer de, desse momento, ele é o dirigente local da congregação de Olhão, que é um bairro aqui próximo à Quarteira, próximo à capital Faro. E se alguém estiver ouvindo o nosso áudio também, o nosso vídeo, e mora em Olhão e quer conhecer a palavra de Deus, quer entregar sua vida a Jesus, quer conhecer as coisas de Deus, tem a oportunidade também de estar congregando ali na igreja de Olhão, junto com o presbítero Márcio, o dirigente local da congregação ali. Então, Maurício, por que escolhemos Portugal? Na realidade a gente não escolheu, né? Na verdade, Portugal que nos escolheu. E isso é interessante, porque para mim, eu tinha um desejo de conhecer qualquer outro país que fosse. Podia ser, tanto faz, são tantos países. E correu certo porque eu não conhecia ninguém, nenhum imigrante, não conhecia ninguém em outro país. Não conhecia ninguém, não tinha nenhum conhecido e tal. E então, lá em Santa Catarina, onde eu trabalhava, tem a Unesp, que é uma universidade. E eu trabalhava com um colega meu lá e esse colega meu sempre falava. Até quero mandar um abraço para ele, pro Wagner lá, que Deus abençoe a vida dele. Um abraço, Wagner. Foi ele que foi um canal de bênção para mim nesse lugar, que hoje nós estamos aí abençoados. Então eu senti de Deus e ele falava para mim, Márcio, eu tô com uma vontade de conhecer Portugal, eu tenho um colega meu que mora lá, e o que tu acha? E eu, como a gente não é bobo, não é nada, e eu já falando para ele, então vamos lá, vai lá, pai, vai lá, é só tu e tua esposa, vai lá conhecer outro país, mas para que ele viesse na frente fazer a ponte para que eu viesse. Certo. Mas não sabendo eu que Deus tinha um propósito grande, muito grande na nossa vida, né? E isso é coisa de Deus. Então,
ele veio para cá, ficou uns 2, 3 meses nesse lugar e eu sempre trocando uma ideia com ele lá do Brasil e perguntava para ele como é que era, como é que funcionava. Só que tem o porém. Qual é o porém? Ele só me falava das coisas boas nesse lugar. Ah, olha, isso só as coisas boas, tá vendo? E só as coisas boas. Ele me dizia que aqui é bom, que aqui é fácil ter as coisas. E 2, 3 meses que ele estava aqui, ele já andava de carro, era tudo barato. E só que, como todo mundo, né? Como todo mundo, Maurício, até contigo eu acredito que também foi assim. As pessoas só contam o que é bom, não querem ficar por baixo, entendeu? As pessoas só querem dizer, ah não, aqui é uma maravilha, aqui é não sei o que aqui. E não é assim, a gente sabe que não é. Nenhum lugar é, nenhum lugar. Sim. Se a gente parar para pensar, todos os lugares têm uma dificuldade, né? Até na nosso próprio país também passamos por dificuldade. Verdade. Não é num lugar que a gente chega que não conhece ninguém que não vai passar, né? É isso mesmo. Então, ele começou a falar para mim, é bom, e eu comecei a colocar isso no coração. Eu digo, vamos embora, vamos deixar, mas só porque porém. Eu digo, mas se for para ir, tudo a gente tem que ter um propósito de Deus, né? Deus tem que estar na frente do negócio, que senão não vai. É como muitas das vezes a gente tem conversado, trocado uma ideia, eu e você, e a gente sempre tem falado. E eu peguei, conversei com a minha esposa, digo, vamos embora. Ela assim, ó, eu não quero, a minha esposa não queria vir, a minha filha também não queria. Só que daí eu fiz um propósito com Deus, se Deus fechasse as portas lá, fechasse o meu emprego, a porta de emprego, a gente viria para cá, mas foi só falar. Ah, interessante, Márcio. Isso que você fala é o que a gente comenta constantemente. O pessoal que nos acompanha já sabe disso. Porque, pessoal, qualquer decisão na nossa vida, nós sempre aconselhamos a que todos nós pedimos direção a Deus, né? Isso é muito importante. Você fez esse propósito. Aí, voltando só um pouquinho, a fala desse seu amigo, como é o nome dele mesmo? O Vaguinho? Vaguinho. O Vaguinho. E aí é interessante também, Márcio, porque a gente lida com muitas pessoas e, de certa forma, quando alguém que está no país, que emigrou, que mudou, quando também fala das coisas ruins, também dá o oposto. Porque as pessoas que estão no Brasil acham assim, ele só está falando coisa ruim porque ele não quer que eu vou. E aí eu entendo que também tem que ter um equilíbrio. Falar as coisas boas, porém também falar as dificuldades. Principalmente, que aí entra essa questão das dificuldades, é para os imigrantes. Porque nós que estamos aqui no Algarve, vemos muita gente aí cheio da grana. Para eles pode ser bom. Você trabalha constantemente em muitas casas aí de quem tem dinheiro. Eu também ando aqui na Vila Moura, em vários bairros, a gente vê muita gente com dinheiro. Então, uma coisa é o estilo de vida para quem tem muita grana. Outra coisa é para o imigrante de valor, que chega aqui com pouco conhecimento, com as dificuldades da regularização, da documentação e muitas coisas que vai acontecendo, né? Mas é muito importante isso aí que você falou também. E principalmente, pessoal, você que está nos ouvindo, deseja emigrar, peça direção a Deus em cada detalhe da sua vida, da sua família. Converse. O Márcio, nesse caso, a Cris, a Mônica estava com quantos anos? Nós estamos 2 anos aqui, ela estava com 8. Então a Mônica com 8 anos e faz 2 anos agora. Então olha só que interessante. E nesse caso, conversar em família também, pessoal. Por quê? Pode até acontecer de alguma das pessoas não desejar até então, porém, Deus trabalhar e criar uma situação para que realmente a gente veja a direção de Deus nesse projeto aí, nessa mudança de vida, certo? Isso é verdade. Fala. E é assim, Maurício, a gente muitas das vezes pensa que chegando nesse lugar vai ser tudo mil maravilhas. E não é mil maravilhas, não é. Não é. Como a gente já tem comentado no início aqui, você vai passar prova em todos os lugares que você for passar na sua vida. Tudo pode ir daqui, na China, pode ser onde for. Verdade. Você vai passar por dificuldade. Então, mas só porque o porém, o Maurício já tem comunicado aqui, já tem dito que se nós colocamos na direção de Deus, Deus ele plana tudo, ele bota os caminhos certos para que lá na frente o nome dele seja glorificado. Verdade. E quando a gente veio para cá, eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, será que é para mim mesmo? Mas mesmo eu fazendo uma prova com Deus, Deus fechando as portas e eu ainda fazendo prova com Deus. E eu estava um certo dia num culto, estava ministrando a palavra de Deus e eu digo assim, Deus, eu quero que tu use uma pessoa que nunca me viu para vir e confirmar, porque a gente querendo ou não querendo, a gente é meio incrédulo, irmão. Não é que é incrédulo, né? A gente fica meio duvidoso porque não é mudar uma cidade, é um país. É cultura, é tudo diferente, irmão. Você pensar Portugal é tudo... Não é, irmão, é tudo diferente, muda muita coisa. E então eu estava um certo dia pregando e veio uma mulher, a mulher era venezuelana, para você ver como é Deus, venezuelana. Ela veio
veio marchando, colocou a mão na minha cabeça e ela começou a falar: eu não sei se você está me entendendo, eu só entendia isso. Eu não sei se você está me entendendo, mas eu tô vendo você indo num lugar e Deus te abençoando demais. Rapaz do céu, aquele ali foi como Deus tivesse descido naquele lugar, naquele exato momento. Eu digo, então tá bom. E eu tive muitas pessoas falando: tu é maluco, pra que tu vai? Tu tens a tua casa é bonita, tu tem teu emprego, é tudo bom, pra que tu vai? E uma certa feita eu conversei com um homem de Deus aqui de Portugal. Depois que a gente chega aqui, a gente conhece vários homens de Deus e pessoas abençoadas. E ele falou para mim: seu Márcio, sabe por que Deus te trouxe a esse lugar? É porque você não se apega em coisas materiais. E quando você não se apega em coisas materiais, Deus ele te acrescenta 100 vezes mais, irmão. É isso mesmo. Que é forte. Muito interessante. E aí, pessoal, só fazendo uma observação aqui, nós comentamos também, Márcio, sempre assim, ó. Muitas pessoas que saem, por exemplo, no nosso caso do Brasil ou de algum outro país e vai para um outro no sentido de emigrar para outro país e se torna um imigrante, geralmente a grande maioria não consegue atuar na mesma área que atuava no país, certo? E aí, quando ele fala que ele trabalhava na universidade, o Márcio, pessoal, ele trabalhava com ar-condicionado. Você não era professor, não? Não era professor, ele era técnico em climatização. E aí, conforme ele já disse aqui, em alguns momentos ele foi pedindo a direção a Deus, se Deus permitisse, se fosse da vontade de Deus, como ele até disse, Deus fechasse as portas ali, e foi acontecendo dessa forma. Então no Brasil o Márcio trabalhava com técnico em climatização. Deus permitiu toda a situação, conforme eu já disse. E aí o que aconteceu exatamente para você sair do Brasil, fora que ele já foi falando com você? E fala esse detalhe principal para sua chegada aqui em Portugal. O detalhe principal, Maurício, que eu acredito a gente ter uma estabilidade, né? Qual é a estabilidade? É ter uma casa e um trabalho, né? É a primeira coisa que a gente precisa quando sai de um país para vir para outro, né? Então eu estava lá e eu conversava com esse meu colega e é tão de Deus, irmão, é tão de Deus a minha vinda para esse lugar aqui, porque esse rapaz que veio, o Wagner, ele ficou aqui 4 meses sem trabalhar, ele não conseguiu trabalho, ele não conseguiu. E um certo dia ele estava contando para mim que ele passou na frente da empresa onde eu trabalho hoje. Ele parou, porque ele lá no Brasil ele trabalhava como ajudante comigo, então ele não tinha muita experiência. Da mesma empresa ali? Da mesma empresa, nós trabalhávamos na mesma empresa, na refrigeração. Então ele, na climatização na verdade, ele trabalhava ali, só que ele não tinha muita experiência. Aí ele passou na frente dessa empresa, ele voltou, entrou e foi conversar com o patrão. Conversou com o patrão, perguntou se estava precisando de alguém. O patrão só olhou para a cara dele e disse: tá contratado, vem segunda-feira. Nem perguntou nada para ele. Então ele veio, daí ele começou a trabalhar e começou a falar, disse que tinha um amigo meu, tinha um amigo dele no Brasil que conhecia muito de ar-condicionado e tal, e ele falou comigo. Eu peguei assim: não, então tá bom, tá certo, o emprego tá garantido. E não, o emprego já tá garantido. Eu digo: e casa? Porque nós estamos passando num momento agora difícil. E aí, Márcio, lembrando então, olha só, pessoal, a forma que Deus foi trabalhando com o Márcio. Porque o amigo dele veio na frente, conseguiu um trabalho para ele, que também é raro acontecer. Então o Márcio saiu do Brasil com um emprego garantido aqui, certo? Que não é normal, porque a gente recebe muita pergunta, as pessoas querem que a gente consiga trabalho. Eu vou chegar aí, vou ter um trabalho, tem empresas que me contratam? Raramente, né, Márcio? É raro. E outra coisa, tu tá no Brasil e chega aqui é diferente, tu tem que ter um contrato de trabalho. Agora mudou algumas regras, né? Sim. Agora mudou, então tem que ter um contrato de trabalho. Se tu pegar um patrão aqui meio ruim, tu sofre, tu não recebe, o trabalho não recebe, as pessoas ficam batendo na tua porta para receber o aluguel. Não tem aluguel, irmão. Não é igual no Brasil que tu pode ficar. Não, aqui é tudo pra rua, não tem esses negócios de ficar ali dentro da casa, não. Então eu conversei com ele e disse: não, agora eu preciso de uma casa. E ele na correria atrás de apartamento, de casa para mim. E faltava 1 mês para vir para esse lugar. Faltava 1 mês e não tinha casa ainda. E eu digo: Jesus, então não é para mim. Eu digo: mas Deus falou tanto que era para mim ir. Então o que aconteceu? Quando chegou, faltava uma semana, eu já ia cancelar minha passagem. O camarada que eu comprei a passagem, eu mandei mensagem para ele assim: ó, fulano, se não tiver casa eu vou morar na rua. Eu não vou morar na rua. Porque eu não vou deixar minha casa, deixar tudo para chegar a morar na rua, passar necessidade, eu não preciso disso. E daí ele pegou: pois é, mas agora como é que vai ficar? Deu 1 semana, o rapaz ligou para mim: Márcio, já tá alugado o apartamento, tá tudo.
pode vir que tá tudo certo. Tá vendo? Então, pessoal, observe só a direção de Deus, a bondade de Deus e a graça de Deus. Lembrando, Deus pode fazer isso com todos, ok? Mas a realidade não é dessa forma. Então, o Márcio saiu lá, que o amigo dele já tinha vindo, conseguiu trabalho, conseguiu um aluguel, mesmo nessa dificuldade que a gente está hoje. E, por fim, você acabou chegando, entrou na empresa e aí foi conseguindo os primeiros documentos aí, é isso? Isso. O primeiro documento que eu consegui aqui é o NIF, né? Que todo mundo já do imigrante de valor já sabe qual é não é tanto dificuldade, né? Mas quando eu cheguei aqui, tinha pessoas que não querem, porque o NIF, tu ficar de... Como é que é o nome? Responsável legal. Responsável. É tu comprar, tu não pagar, ele que vai pagar. É. Aqui é complicado, é tipo um fiador no Brasil, né? Isso. Então ele vai ficar... Então é difícil tu ter. Então esse rapaz, meu outro colega aqui, que era amigo dele, daí foi lá, fez um NIF pra mim, pra minha esposa, pra minha filha, vi que a gente é umas pessoas de boa índole também. Então, foi tudo, se encaixou tudo assim, ó, é coisa de Deus. Né? É, aí conseguiu então, aí dessa forma também conseguiu o contrato de trabalho, Isso. o NIF, Aí já saiu o número da Segurança Social, Isso. e já tinha um contrato de morada. Já tinha um contrato de morada. E aí tem a questão lá dos atestados de antecedentes, tanto do Brasil quanto de Portugal. E logo em seguida conseguiu então, de maneira tranquila, fazer a manifestação de interesse. Tudo tranquilo. E é assim, mano, as coisas aqui pra mim, porque eu sempre comento com os rapazes, os colegas meus que querem vir do Brasil pra cá. Existem casos e casos. É casos e casos, mano. Às vezes você vai vir pra cá, você vai ficar sua vida toda aqui, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser bem sucedido. Tem pessoas que vêm pra cá, fica quase um ano e não ganha nada. Ganha pra sobreviver, assim, pra se manter só, né? Nem se manter quase. Porque teve um rapaz que nós viemos em três amigos meus. Veio eu, a minha esposa, a minha filha e veio mais 2 colegas meus. Os 2 colegas meus já foram embora. Um ficou 3 meses e foi embora. O outro ficou um ano e pouco. Não conseguiu juntar €1. Nada. Mandou vir tudo que ele tinha do Brasil para cá de dinheiro. Vendeu o carro no Brasil, vendeu tudo. Então ele passou uma prova muito grande nesse lugar aqui, muito grande. Então por isso que eu digo, Portugal não é para todo mundo, mano. Não é para todos, entendeu? Embora que você venha para esse lugar, mas de repente você não vai conseguir, entendeu? É difícil. Então, e aí, pessoal, é estar sensível também, porque nós sabemos que Deus pode abençoar todos, dirigir a vida de todos, porém também Deus precisa que a gente dê essa oportunidade, não é? Nós não somos exclusivistas pelo fato da fé, mas sabemos que Deus quer guiar a vida de todos nós. E por que será que eles não deram certo? Eu acredito que não tem resposta, né? Não temos resposta, porém a graça de Deus te ajudou, te orientou, você também foi usando de inteligência, de vontades, e aí vai se organizando. Também tem essa questão, não é isso? É verdade. Então isso é muito importante. E quando eu peguei aqui, mano, você que no Brasil, que está interessado em vir para cá, deve estar se perguntando como é que é a profissão aí de climatização. Como é que é? É igual no Brasil, não é? Como é que funciona? Eu vou dizer para você como é que funciona. Aqui, mano, empresas de climatização, ar-condicionado é todos iguais. Todos são iguais. No Brasil aí existe tipo de gás. Agora eu vou falar numa linguagem meio técnica para quem trabalha com ar-condicionado que vai entender. Lá no Brasil nós temos 2 tipos de gás, o R22 e o 410, que lá é o top. O R22 estão querendo tirar do mercado porque afeta muito a camada de ozônio. Então eles estão colocando o 410. 410 ele não dizem que não afeta. Mas aqui em Portugal existe o R32, que agora que está chegando no Brasil. O R32 ele não é inflamável, não é nada e não afeta a camada de ozônio. Então o que acontece? Aqui, mano, você que trabalha com ar-condicionado, aqui se você chegar numa casa de um cliente, tiver uma máquina, um ar-condicionado com R22, diz pela lei aqui que é obrigada, a empresa é obrigada a arrancar a máquina e descartar, jogar fora. Jogar fora por quê? Porque afeta a camada de ozônio e aqui eles querem botar. Então o R22 aqui é extinto, o 410 já está saindo também do mercado. Está entrando só o R32, que agora que está chegando no Brasil e todo mundo se pergunta como é, como é que não é. É a mesma coisa do 410, é a mesma coisa. Então você chegar aqui, as coisas mudam. Muda o que muda? As ferramentas, os nomes diferentes. Os nomes. É muito diferente. Tipo, nós lá no Brasil a gente chama de flangeador. Aqui não existe flangeador, aqui existe abucardador. É um negócio estranho pra gente.
Então a gente, no começo tu sofre muito. Tu vai chamar a chave Allen. Allen não sabe o que é chave Allen, é chave sextavada. Vai chamar a furadeira, não sabe o que é furadeira, é berbequim ou bruquim. Daí vão falar o que mais? Uma lixadeira, não é lixadeira, é rebarbadora. Então são coisas assim que tu tem que aprender, né? Vai aprendendo. E o povo aqui, assim ó, assim, às vezes a gente está conversando e eu acho muito errado a gente tá cuspindo num prato, que, meu desculpa o palavreado que eu estou colocando agora, porque a gente reclama muito de Portugal, mas nós estamos aqui, ou vice-versa, reclamamos do Brasil. Meu querido, você é brasileiro, irmão. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Para de reclamar do seu país, para de reclamar. Nós temos que parar de reclamar, meu irmão, porque nós estamos cuspindo num prato que a gente comeu a vida toda. Verdade. Entendeu? Só por um período que estão passando por uma crise, por uma situação. Porque essa crise, essa situação, eu acredito que é Deus apertando para que o povo chegasse mais perante Ele. Então, assim, ó, é igual aqui em Portugal a gente fala, o povo, eu até vou falar um pouco mais baixo porque tem várias aqui, o povo é meio grosseiro, o povo não é que é grosseiro, a cultura deles, eles são secos. Não tem esse negócio de dizer, tua camisa é pretinha, é bonita. Não, tua camisa é preta e deu. Não é igual o brasileiro que fica, né, entendeu? Tem aquele negocinho da conversa e tal. Tá sempre querendo conversar, né? Então, assim, essa questão da cultura, ela é muito interessante, junto com o aprendizado também da profissão. Caso específico, o Márcio conseguiu a mesma profissão que o Brasil. E é lógico que é interessante que conforme está aqui na prática, vai aprendendo cada vez mais. Porque eu imagino no início para você ali, com esses nomes que você disse, tinha na mentalidade brasileira uma coisa. E a pessoa falava o nome e ficava tudo confuso. Mas é questão de tempo ali e é uma questão rápida para aprender. Aí, quando você fala também de aprendizado, Márcio, é interessante pensar que a gente comenta sempre aí com a família Imigrante de Valor o seguinte. Essa questão de aprendizado, você... Por mais que você conseguiu atuar na mesma profissão, os nomes você vai aprendendo, a forma de se relacionar e tal. Agora fala uma coisa, você trabalha por uma empresa que presta muito serviço para gente, para pessoas que tem um poder aquisitivo aqui muito bom. Você vai em muitas casas grandes. E de onde são essas pessoas? Quais nacionalidades mais ou menos são? Ingleses, alemães... E aí, fala pro pessoal agora a importância também de aprender, de estudar um idioma. O principal, o inglês, e se conseguir um francês, um alemão, melhor ainda. Mas fala aí a importância do inglês, Márcio. Pois é, Maurício, aqui onde a gente está numa região turística. É uma região turística, então aqui é muito forte, ingleses e francês. Inglês e francês é fortíssimo. Então as casas que a gente vai... Eu costumo brincar com os pessoal lá que aqui, a gente chegando aqui, indo numa casa dessa, a gente vê que é pobre. Porque é um exagero, mano. É um exagero. É casa de 4 andares, é elevador, é piscina do tamanho da minha casa no Brasil, é coisa exagerada. É ter Ferrari guardada dentro de casa para andar uma vez por ano, é ter Bentley, Lamborghini. São carros que eu via só na televisão. Só no filme. Só em filme e aqui televisão. Aqui é natural. A grande maioria constantemente a gente vê. Se nós passar aqui um pouquinho mais pra frente aqui, vai ter os taxistas de Mercedes, mano. É Mercedes, é BMW. Você olha para aquele ali e você fica assustado, porque no Brasil quem tem uma BMW, a Mercedes é o camarada que tem dinheiro. Tem. Então assim, ó, a gente chega nesses lugares, eu passo muita dificuldade. Porque mal falo how are you? Falei bonito demais. Então assim, good morning. Tipo assim, ó, aqui nós estamos brincando falando, mas quando a gente chega diante deles que são nativos, é a língua deles nativa, você já se apavora porque são muito rápido e tu não entende nada, irmão. Muitas das vezes eu brinco com a minha esposa e começo a falar, né? Mas eu entendo alguma coisa. Mas é quase nada. É quase nada. Então, se você puder, querido, faça um curso. Tem uns cursos à distância aí, ó. É forte demais. Tem alguém te patrocinando aí para nós fazer uma propaganda ou não? Então, por enquanto não tem. Aí, ó, uma escola de inglês aí que queira fazer parceria conosco, com a família Imigrante de Valor. Pessoal, divulga esse vídeo aí para alguma escola de inglês ou até mesmo um professor particular que possa nos ajudar também. Além de nos ajudar, que a gente precisa, e a gente pode indicar aí muitos alunos aí para sua escola, para o seu projeto também. Boa lembrança, Márcio. My friend, é isso aí mesmo. É isso aí, my friends. É isso mesmo. O Maurício fala, só que ele tá com vergonha. Tô estudando, mas vamos vendo pra frente. Ô, Márcio, mas aí você... O que você diz para eles então? Para eles estudarem, e que é muito importante mesmo. Infelizmente, lá no Brasil, o Estado não incentiva, mal a escola ensina e educa
no sentido de longo prazo para se tornar um fluente, não é? As pessoas que conseguem estudar inglês, muitas vezes é para o mercado de trabalho. Os pais também não têm essa preocupação. E agora a gente que chegou, principalmente porque a gente está na região do Algarve, pessoal, no litoral sul de Portugal, uma região muito turística. Então agora a gente sofre, não é isso, Márcio? É verdade. E sofre demais, sofre demais. Se você tiver uma oportunidade, tem pessoas que têm mais facilidade no ouvir e pega muito rápido, né? Então eu sempre aprendi que você ouvindo e escrevendo, você aprende. Isso mesmo. E vendo, né? Vendo, ouvindo e escrevendo, você aprende muito mais rápido. Então, se tem vários desenhos no YouTube. Verdade. Eu vejo a minha filha ali em casa, ela começa a ver uns desenhos ali e a gente, querendo, a gente pega várias coisas, entendeu? E é bom, mano. Se prepare, porque não pensa que é Portugal, a gente fala português, não cai nessa onda. Até mesmo o português de Portugal tem muita diferença. Você estava falando aí dos nomes da profissão sua, das ferramentas, mas no dia a dia também tem muita diferença nas palavras, pessoal. A questão de sotaque, a questão da rapidez, certo? Você, se não me engano, comentou alguma vez do seu patrão, se ele pegar mesmo e começar a falar rápido, não consegue entender. Isso é verdade. Não é isso? Se você pegar uma pessoa que é da Ilha dos Açores, você não entende nada o que ele fala. Nada, se ele nada, falar nada, no ritmo nada. normal mesmo, tu não entende nada, e é português. Se você pegar uma pessoa que é nativa daqui também, que tem vários lugares aqui que você não entende nada, dificilmente tu entende uma palavra. Eu trabalhei com um rapaz lá, 6 meses, eu achava que ele era russo, do sotaque tão puxado, tão forte, e falava muito rápido que eu não entendia nada. Eu fiquei muito tempo, querido, para aprender, para entender o que eles falam. Dando até um recado agora aqui também, o Nuno, que esteve conosco no podcast no segundo, marido da Fabiola, o podcast junto com a Fabiola, no final eu falei pro Nuno falar como um português mesmo normal, porque o Nuno já convive com muitos brasileiros e tal. Só que o Nuno ficou com vergonha. Eu estive com ele esses dias atrás, com o Nuno e com a Fabiola, e comentei lá que você encontrou eles lá na igreja e não entendeu nada que o Nuno falou. E é isso mesmo. Então, Nuno, lembra que a gente comentou, então isso é real, porque às vezes a gente pensa que entende o português, aquela coisa toda, não entende também muitas vezes, a pessoa tem que falar com calma, e é lógico que também o dia a dia a gente vai aprendendo as coisas, mas também tem muita diferença, certo? Diferente. E outra coisa, Maurício, que eu queria abranger aqui é, tipo, você tem um filho que quer vir pra cá, como é que fica escola, essas coisas? Porque eu já vi alguns vídeos teus também, não sei se você já comentou sobre isso. Quando a gente veio pra cá, eu fiquei meio com medo da minha filha também da escola, como é que ia ficar? Nós saímos de lá, ela estava no 3º ano, chegamos aqui, ela tinha passado pro 4º, chegamos aqui e voltou pro 3º, então ela já está 1 ano atrasada. E quando entrou na escola aqui, tem um órgão aqui que cuida desses negócios, agora eu me esqueci o nome. Agora me fugiu da mente agora. Eu vou colocar aqui, pessoal, na legenda então. A gente vai providenciar para colocar aqui certinho para vocês, tá certo? E quando você chegar aqui, você vai direto, que é em Faro. Quando você chegar no Algarve, e você for em Faro, vai ter um ali que é os direitos para imigrante. Tu chegando lá, eles te dão uma folha que a criança tem todo o direito. Todo legal. Direito para... Porque a escola aqui é pago a escola, né? A escola a gente paga, mas é mixaria por mês, mas paga. Nós pagamos acho que 27. Então, mas a escola paga a alimentação, essa parte que você está falando, não que é o estudo. O estudo, não, o estudo é gratuito. Daí paga a alimentação, porque fica lá várias horas, não é isso? Fica quase o dia todo, né? Dependendo do grau que ela tá, não é isso? Ela fica o dia todo, ela vai de manhã, volta só às 5h30 da tarde só. Então lembrando que a família paga a alimentação da criança, tá bom? Mas também se tu for lá conversar com eles, até não precisa pagar, né? Mas então, pessoal, olha só que interessante. Então essa questão aí também do cuidado escolar do filho. Isso é muito importante. Até essa semana, Márcio, já me pediram para fazer vídeos voltados para a escola, para a família, com crianças. E aí a gente está providenciando isso aí. E foi muito bom você comentar isso aí. Foi de grande valia mesmo. Por quê, pessoal? Então, nós vamos colocar aqui o órgão responsável que auxilia nessa questão de imigrantes também. E aí, conforme a gente vai caminhando, a gente vai falando alguns projetos também e auxiliando aí toda a família imigrante de valor. Ô Márcio, mas aí você comentou da sua vinda com o seu amigo Wagner. Graças a Deus conseguiu emprego, aí foi se estabilizando, conseguiu a questão do aluguel e juntamente nesse período teve a providência dos documentos
e já conseguiu fazer a manifestação de interesse, certo? Certo. Mas ainda assim, como que foi mais ou menos os seus primeiros dias? Igual a gente chegou também já a falar da importância do inglês, porque você trabalha com muitas pessoas de outros países. Você falou aí também do idioma português, da própria cultura portuguesa. Mas teve alguns momentos assim que você te passou dificuldade, ou aquela grande pergunta que muitos fazem: o que eu vim fazer aqui? Embora, lembrando pessoal, olha só que com o Márcio está sendo um pouquinho diferente dos outros personagens ou dos outros componentes que participaram conosco aqui, porque com o Márcio Deus foi guardando e providenciando desde o Brasil. Até então o Márcio não comentou nenhum sufoco que ele passou. Mas e aí, como que foi esses primeiros dias aí para você? Teve algum momento também difícil? É assim, Maurício, você já comunicou, já falou aqui no início que tudo é direção de Deus. Claro, não que nós somos melhores do que, não. É porque é casos específicos, entendeu? Então assim, eu no momento que embarquemos dentro do avião, é tudo mil maravilha. A gente vai conhecer outro país, é tudo alegria, e vamos embora, eita glória. Embarcamos no avião, 12 horas dentro do avião. A hora que nós pousamos aqui em Lisboa, me apavorei. Eu digo, misericórdia, e agora? E não é 1.000 quilômetros que nós estamos de Santa Catarina vai São Paulo, não é? É 8.000 quilômetros, passa o oceano. Eu digo, Jesus. Eu não quis falar para minha esposa, agora eu já falo porque agora a gente já está mais tranquilo. Mas eu digo, meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar? E a questão de que a gente já tem comentado aqui que eles são meio, como é que se fala? É ríspido? Ríspido, Nossa, já são mais direto. Chega a me arrepiar nessa palavra, rapaz, é forte. Então assim, e chegamos aqui, eu já tive uns contratempos já com os camaradas e eles já... Porque o Maurício que estuda psicologia, ele sabe que existem 4 tipos de temperamento: o sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Tem pessoas que é calma, minha esposa é calma. Eu já sou sanguíneo 3 vezes. Então assim, então as pessoas já vêm... Agora eu entendo que é o jeito deles. Agora eu entendo que é o jeito deles e a gente tem que entender. A gente está no país deles, a gente não pode fazer nada. Mesmo a gente querer falar ou não, mas a gente está no país deles. Claro que a gente tem que pegar um pouco pesado, mas é tranquilo. Só a questão disso depois de um tempo. Mas eu cheguei nesse lugar aqui, eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado, digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí comecei a trabalhar, daí... Chegamos aqui, daí comecei a trabalhar, conhecer pessoas e lugar, e não entendia nada que eles falavam. Isso que é português, meu querido. Isso que é português. Agora eu imagino Estados Unidos, imagine outra... Imagine para uma Rússia, para uma Índia. Misericórdia. É sofrido, é sofrido. Então o que acontece? É sofrido a questão disso, né? Só de passar. Isso. Mas tipo assim, eu específico, Márcio Alexandre da Rosa, nunca passei trabalho nesse lugar. Louvado seja Deus. Nunca, nenhum momento. Nunca passei trabalho em questão financeira. Nunca passei trabalho em questão alimentar. Nunca passei trabalho com nada. Nada. Graças a Deus. Então, graças a Deus. É como eu digo, são casos. O mesmo rapaz que veio comigo já passou trabalho, entendeu? O mesmo que veio comigo. Eu vim, foi tudo bênção. Eu tenho que erguer a mão pro céu e louvar o nome do Senhor, porque é como a gente já falou, né? Foi Deus é quem trouxe e Deus é que vai prosseguir daqui para frente a minha vida. Legal. É muito interessante, pessoal, porque assim, mais uma vez aqui, só relembrando, a história do Márcio, ela está totalmente diferente de muitos outros. Da mesma forma que, olha só, que a gente sempre comenta que Portugal está com uma dificuldade na questão de alojamentos ou de aluguéis, que é os arrendamentos aqui. Tá surgindo muitos trabalhos, mas também se paga pouco. E aí o que acontece? Deus foi guiando toda a vida do Márcio, que é diferente de muitos outros casos. Muitos chegam aqui com o sufoco do aluguel. Imagina, o casal chega com filhos, não consegue já uma casa. Muitos acabam se sujeitando, às vezes um quarto, não é isso? Antes de conseguir um emprego na própria área, geralmente trabalha-se em muitas outras áreas para conseguir ali os primeiros documentos para fazer a manifestação de interesse. E graças a Deus, com o Márcio foi tudo diferente. É um caso específico, pessoal. É claro que pode acontecer com alguns também, mas a gente sabe que na grande maioria não é dessa forma. Mas graças a Deus por isso. E mesmo muitos que passam dificuldade ou que passe por apertos, é continuar firme, continuar pedindo graça a Deus,
sabendo caminhar no país, sabendo interagir com as pessoas, saber aproveitar as oportunidades também, não é isso? Isso acaba sendo muito importante também, pessoal. Porque eu já comentei em vídeos anteriores, Márcio, essa questão assim também. Lembrando até de uma conversa nossa dias atrás, em um dos vídeos eu falo, porque nós somos brasileiros, e o Márcio já ainda também, ele tá aqui meio assim, não tá sorrindo muito, brincando muito, por causa da câmera. Mas tá se segurando. Mas o que acontece? A gente sabe que o brasileiro tem aquele jeito mais relacionável, mais extrovertido, mais familiar, vai na casa de um, vai na casa do outro. Chega aqui já é totalmente diferente. E até a gente estava conversando esses dias. Aí conta a sua experiência um pouquinho aí, porque em certo momento a gente chega aqui e não tem muitos amigos. Na verdade, não tem nem amigo, porque não conhece ninguém. Conhece um ou outro do trabalho. Nós que temos essa vida também religiosa, conhecemos um ou outro da igreja. Mas aquela questão de se tornar amigo, de ter uma intimidade a mais, já é mais difícil, até por causa da cultura também e do dia a dia, todo mundo na correria. E aí pra gente ter amigos leva um pouco de tempo, não é isso? É verdade. É interessante isso, colocar também, Márcio, porque quando eu vim em fevereiro de 2020. Eu cheguei nesse lugar aqui, como eu já tinha falado, a minha vontade era voltar embora. Só que o que aconteceu? Eu cheguei em fevereiro e março trancou tudo, que veio a pandemia. Veio a pandemia, trancou tudo. Aí você pensa, um camarada que não parava no Brasil, quando eu até conversei com o Maurício várias vezes, no Brasil a gente fazia culto lá no presídio na sexta-feira, eu com a equipe lá, a equipe que nós tinha lá, que era forte demais. Até quero mandar um abraço ali para o pastor Anderson e também o pastor Cláudio, que Deus abençoe a todos lá do Brasil, da equipe. E era no hospital, era no presídio, era culto doméstico, era pregando nas igrejas, então era uma vida muito corrida, muito corrida. E quando eu cheguei nesse lugar aqui, meu irmão, e outra coisa, mano, a minha casa, a minha esposa fica brava comigo porque eu fiz a minha casa e coloquei piscina e ela sempre dizia pra mim assim, Márcio, tu colocou piscina, não foi pra ti, foi pros outros, foi pras pessoas. Então era sempre gente ali em casa, a gente conversando, e você sabe que o brasileiro, ele é aconchegante, ele gosta disso, gosta de fazer uma carne, de ficar brincando e sorrindo. O pessoal da igreja, nós estávamos sempre reunidos. E quando eu vim nesse lugar, em fevereiro, em março trancou tudo, e eu já não tinha amigo. Não tinha ninguém, como o Maurício falou, não tinha ninguém. Comecei na igreja, tinha ido 2 cultos na igreja, depois a igreja trancou tudo, não podia mais ter culto. E ficado trancado dentro de casa, e nós não podia sair, teve uma época que a gente não pôde sair. Não podia sair, era o mínimo possível, mal ir no mercado comprar as coisas. Quando teve o início da pandemia, a gente só podia sair para coisa específica, não era para fazer nada, esparecer a cabeça, foi um período difícil mesmo. Então, e aí você se pergunta, como é que ele sobreviveu? Ele só chegou e graças a Deus, mano, é que a gente fala, querido, quando é Deus no negócio não adianta. A nossa empresa foi quase a única no Algarve que não parou. Nós trabalhamos todos os dias, nós podíamos só para trabalhar. A gente tinha uma autorização. Isso, tinha que ter autorização. Essa autorização podia, que eles faziam blitz, e quando nós parávamos nessas blitz, apresentava e nós estávamos liberados para trabalhar. Então a nossa empresa não parou, porque a nossa empresa também era... Como é de climatização, aquecimento solar e de águas, e trabalha com muita coisa assim, então o pessoal já que era meio que obrigado a trabalhar, né? Tinha que trabalhar, porque era mexido com água, com as coisas todas, não podia ficar parado. Então foi um período muito difícil mesmo. Que até se você vê pelas histórias aí, muita gente se separou, gente tirou sua própria vida. E foi difícil, irmão. Para quem tinha uma vida agitada, corrida, foi muito difícil. Foi a única que eu estava esquecendo, na hora que estava comentando agora, eu até lembrei. Foi o único período da minha vida assim que foi difícil aqui nesse lugar. Sim. Mas depois que passou isso, querido, poxa, eita glória. Isso é bom. E aí é bom pensar nisso, Márcio, também, porque assim, é muito importante, pessoal, porque as pessoas só pensam, quando pensam em imigrar, elas só lembram do quê? De trabalho e de aluguel. Tanto que nos meus vídeos, eu tenho vídeos falando sobre aliviar estresse, sobre adaptação, sobre essa questão de relacionamentos e amizades, porque é muito importante isso, né, Márcio? Porque por mais que a gente chegue aqui, precisa trabalhar e precisa de uma casa para morar, lógico, mas tem outras coisas que faz parte da vida do imigrante. Então nós precisamos nos preparar também para isso, preparar para as novas amizades, porque, por exemplo, hoje eu acredito que aqui, e eu também não, o Wagner você falou, mas ele já voltou, então a gente não conhecia ninguém aqui, todos os amigos são amigos novos.
nós mesmos nem se imaginava conhecer e tal. Nós viemos fazer amizade aqui, como muitos outros também. Então isso acaba sendo muito importante, pessoal. É lógico que respeitar também a cultura, respeitar o jeito do país, o jeito deles se relacionarem e também fazer novas amizades. E é interessante, Márcio, porque aí a gente também não vai fazer amizade só com os brasileiros aqui, faz amizade com muita gente de outros países. Agora não é só português, né? Não é só português. E agora mesmo, pessoal, essa cadeira aqui que nos serviu aqui de apoio foi de um restaurante indiano ali. Então é muito interessante. Então, é amizades, é tipo de relacionamento, é tipo de interação que cada vez a gente vai melhorando. E o que acontece também? Além de melhorar, é uma coisa necessária para nós também. Não é isso? Porque hoje em dia, sem amigos de verdade, a gente tem problemas. É claro que tem aquelas histórias, aquelas frases assim, que muitos são colegas ou aproveitadores, mas amigos mesmo são poucos. Mas ainda assim é muito importante a gente fazer amigos. Só que uma lembrança também, Márcio, é o seguinte: às vezes as pessoas querem amigos, mas as pessoas também não sabem ser amigo. Ela quer que você ajuda, mas eu também não quero te ajudar. Eu quero que você me ouça, eu quero que você me dê atenção, mas eu não estou nunca disponível a te dar atenção. E o amigo, ele não é só na hora que ele precisa, é na hora que o outro precisa, né, Márcio? E a gente vê muito isso aqui também, então isso se torna muito importante, pessoal. Até dias atrás eu falei tem um vídeo que eu coloquei também no canal falando sobre as questões assim, porque muitos brasileiros enfrentam problemas na hora de imigrar, ou no desejo de imigrar. E um dos pontos que eu tratei ali é porque muitos brasileiros são ingratos ou são sanguessuga. E a gente vê isso constantemente, né? Então, antes de nós sermos sanguessuga, vamos ser aquela semente que gera vida, que nutre vida, para gerar uma árvore que dá muitos frutos, não é? Porque em tempos difíceis, nós vamos precisar de amigos. É verdade. Né, Márcio? O que você diz sobre isso? Uma amizade saudável é tudo, né? É tudo, em todos os lugares. Porque é tipo assim, irmãos, ó. Quando vocês... Eu falo irmãos porque a gente já está acostumado, né? Irmãos, amigos, os imigrantes de valor. Então assim, ó. Quando você sai do teu país e vem para esse lugar, é nova vida, irmão. Você nasceu de novo. Olha, é tudo. Mais um tá falando isso aí, ó. Todos têm comentado isso. Emigrar é uma vida nova. É uma vida nova, é tudo, muda tudo. Tipo... Eu me lembro quando eu cheguei aqui, Maurício, a minha primeira aquisição foi um alicate. Aí, olha só, tá vendo? E pensa no homem feliz. Pensa no homem feliz que compra um alicate. Eu cheguei aqui, não tinha, porque você não tem nada, irmão. Eu estava acostumado lá na minha terra. Eu mexi com, tem minha casa, tem minha sala, tem tudo quanto é tipo de ferramenta. Gosto muito de ferramenta. Chegar aqui, tu não tem nada. Morar num apartamento que tu não pode lavar o teu carro, tu não pode fazer nada. E até outra vez nós estávamos comentando. Tudo, tu tem que comprar tudo, mano. Tudo tem que comprar, tudo tem que comprar. Tu não pode, tu não tem nada, então é a mesma coisa que tu chegar na tua terra e tu nasceu de novo. É outra vida, muda tudo. E nasceu de novo já adulto, não é já criança adulto. Que vai começar a aprender assim. Pior... Já nasce adulto. Que é pior ainda, né? Que é reinento, que é brabo, meu Deus, não aceita muita coisa. Com muito costume, com muita ideia, com muita... sabe tudo. Aí chega num país não sabe nada. Nada, e é tudo diferente, querido. Vem pra cá, eu sofro muito ainda, ó. Eu já tô aqui há 2 anos e 3 meses. Eu sofro muito com... Tipo, a gente vai fazer uma instalação elétrica num painel elétrico, pega para instalar uns comandos de uma bomba de calor. Chega lá, os nomes dos equipamentos é tudo diferente. Eu me perco tudo, a gente não sabe porque é diferente, entendeu? É tudo diferente, querido. Tu chega nesse lugar aqui, esquece lá atrás e nova vida. Verdade. É tipo assim, ó. Como a gente tava falando, né? O Márcio aqui como dizer, como é que a gente fala? Não é exclusivo, porque eu não passei trabalho nada aqui, como é que se fala? Especial. Você falou antes aqui, agora eu me esqueci também. Tipo assim, ó, não é para mostrar que você pode também vir para esse lugar e não sofrer. Verdade. Não passar trabalho. Porque certeza. Eu tenho certeza que você já ouviu de todo mundo que chegou nesse lugar só sofreu. Sim. Todos eles, Maurício, eu falo com todos eles assim que eu começo a contar a minha história, eles começam a levantar a mão e assim, tu é o único, porque não existe isso. É difícil chegar num país e tu já ganhar bem, mais que um salário mínimo, tu pegar na tua área, tu conseguir casa e tu ter um carro novo, mano, pra te vir embora, que o teu patrão deixa o teu carro contigo e tu não fala nada, porque português, italiano, francês, pode ser qualquer outra pessoa.
Se ele agarrou uma confiança em ti, tu tens tudo com ele. Legal, Márcio, esse toque que você entrou agora, porque é o seguinte, o que a gente sempre comenta também, Márcio, é isso aí. Quando eles confiam na gente, porque brasileiro, infelizmente, tem falhado anteriormente, não é isso? Muitas coisas negativas que sujou ou que manchou a imagem do imigrante brasileiro. E aí é o que o Márcio falou agora, mas também quando eles têm confiança em você, eles sabem do seu caráter, eles sabem da sua responsabilidade, aí muda, né, Márcio? Muda tudo a história, muda tudo a história. Na empresa que eu trabalho tem pessoas com 16, 17 anos de casa. Eu cheguei com 5 meses, ele me deu um carro novo, comprou um carro novo na loja e me deu para mim trabalhar. Então assim, ó, cheguei aqui, comecei a mostrar para ele que o brasileiro é caprichoso com o carro, é caprichoso no trabalho, ele cuida das coisas. Então eu comecei a cuidar e ele começou a observar. Ele começou a observar, foi lá comprar um carro novo e hoje eu tô com um carro novo, é como se fosse meu, né? Então. O Maurício nós já andamos aqui várias vezes aqui. Então assim, eu ando, não gasto, não boto gasolina, gasóleo, que é óleo diesel aqui, não coloco do meu bolso nada, o meu patrão é uma benção, tem que erguer a mão pro céu. E desde quando eu cheguei tô com ele, não saí ainda. Já tive várias propostas para ganhar mais, mas eu digo, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Ora ao Senhor antes de você fazer uma loucura dessa, irmão, porque muitas pessoas sofrem nesse sistema. As pessoas perguntam para mim, mas como é que é aí? Eu digo, tu quer saber a verdade? Ou tu quer saber o que tu quer saber? Eu, não, como é que é aí? Daí eu começo a falar assim, 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 que tu vai sofrer, tu vai passar trabalho, mas não é por causa disso que tu também não pode ser bem nesse lugar. Verdade. Você pode ser bem, você pode ser abençoado, mas você tem que se sujeitar em algumas coisas, porque é difícil. E é interessante, Márcio, que você está falando, porque assim, pessoal, nós temos uma qualidade de vida melhor que o Brasil? Tem. O poder de compra melhor que o Brasil? Tem. Condições de vida, condições de adquirir coisas melhor que o Brasil? Tem. Porém, enquanto imigrante também tem muitos desafios, tem muitas dificuldades. Lembrando, nesse podcast inteiro, pessoal, a gente lembra que o Márcio, a história do Márcio é diferenciada de muitos outros. Não é, como ele já falou, que é exclusivo de Deus, é o especial de Deus, ou o queridinho de Deus. Porque nós sabemos que Deus ama a todos, mas Deus também trata de forma especial cada um, de forma particular também cada um. Agora, muitas vezes nós não temos resposta, por que Deus abençoou tanto ele e não abençoa outro? Aí é uma questão com Deus. É claro que o que compete a Deus, a gente não pode responder por Deus, mas agora o que compete a nós também. Por exemplo, você aproveitou a oportunidade, você chegou no trabalho, soube lidar com as pessoas, você acabou de falar, o patrão começou a observar você, te deixou o carro na mão, um carro novo, não é nem carro normal, pra nós é um furgãozinho, é um furgão, que aqui ele chama carrinha. A carrinha, aqui em Portugal chama uma carrinha, aquelas van, né? As van lá no Brasil. Então uma van nova, top. Então quer dizer, agora imagina você pegar o carro, menos de um mês, tá toda suja, toda arriscada, cheia de falha. Já era uma primeira e única. Mas pelo contrário, você cuidou. E aí agora tem até a oportunidade de vir com o carro para casa, ficar tranquilo, passear, e tudo mais. Passei por vários lugares. Poder utilizar, poder passear sem problema algum, principalmente porque o seu patrão passou a confiar em você. Aproveitar, vamos mandar um abraço aí para ele? E o Paulo Mendes, que Deus abençoe ele, a Carla. A Policlima, se você precisar de uma refrigeração, climatização na sua casa, piso radiante, aquecimento solar, chega lá em Lolé, que vai ser forte. Aí, ó, fez até uma propaganda de radialista. Então, pessoal, você também que está em Lolé, a empresa que esteja precisando, ou alguma pessoa, né, física também, pode entrar em contato, tá certo? Como que chama a empresa mesmo? Policlima. A Policlima. Paulo, Policlima, olha, patrocina aí o canal Imigrante de Valor. Também seja um parceiro do nosso canal aí, que Deus continue abençoando a sua empresa, meu amigo, a sua família e todos os seus funcionários. Que Deus traga mais funcionários na qualidade do Márcio aí, não só porque eu conheço, mas principalmente porque você que está com ele aí dia a dia e sabe do profissionalismo dele, tá bom? Então, pessoal, olha só que interessante toda essa questão na história do Márcio, tá? E para ver a importância aí de saber lidar também quando diz respeito a nós. Mas olha só, ô Márcio, e aí quando você fala também da sua profissão, da sua empresa, hoje ela atua em algumas áreas, não é? E o que tem a ver um pouco com paralelo nessa profissão? Até porque esses dias eu falei, num dos nossos vídeos também, eu falei que aqui a construção civil está em alta, inclusive aqui no Algarve.
E dentro da construção civil, tem algumas profissões ali que faz parte, por exemplo, para o eletricista, a pessoa que coloca o azulejo, o ladrilho, né? Então tem algumas profissões que faz parte da construção civil. Como que é mais ou menos a sua? Você trabalha ali com climatização e tem alguma outra coisa que você poderia indicar aí para nossa família imigrante de valor? Isso é bom colocar, porque aqui, quando eu cheguei nesse lugar aqui, eu instalava ar-condicionado. Eu trabalhava com ar-condicionado, já era na manutenção, na instalação, preventiva e corretiva. Então a gente trabalhava nessa área de preventiva, corretiva e manutenção. E quando eu cheguei nesse lugar aqui, querido, se você vem do Brasil, nós temos uma cultura no Brasil de que arruma até o final. Nem que seja depois amarra um arame, quando tá nas últimas mesmo, que é jogado fora. Aqui não. Aqui eles preferem comprar outra máquina do que trocar uma placa. Ah, legal, Márcio, isso que você falou, porque aí envolve também o poder de compra, né? Porque às vezes tem equipamento que não vale a pena, não compensa consertar, melhor comprar um novo, porque o preço geralmente... E questão do preço e questão também de mão de obra, não existe aqui. Aqui tu não consegue achar tipo, eu quero um lugar para arrumar o meu aspirador, vamos supor. Arrumar o meu aspirador, vou arranjar o meu, eles falam arranjar aqui, arrumar. Eu vou arrumar o meu ar-condicionado, dificilmente, não tem, é difícil. O povo não tem esse hábito, não tem essa cultura do consertar, né? Não tem esse hábito e, como você falou, o poder aquisitivo é muito grande aqui, é muito grande. Então eles preferem tirar, arrancar, jogar fora para depois não se incomodar novamente do que vir ali arranjar. Quantas máquinas, você que trabalha com ar-condicionado, eu vim aqui, era só um capacitor, eles condenar eles a máquina e jogar fora pro lixo. Quantas máquinas, eu não quero emitir para ti, Paulinho, mas eu acho que eu já devo ter comentado que quando eu cheguei aqui, tinha mais de 50 equipamentos, 50 ar-condicionado na loja. Aqui eles falam, no pavilhão, eles falam armazém, né? No armazém para jogar fora para sucata. Quantas máquinas que eu comecei, é quebrado mesmo, é marreta em cima e quebrar tudo e jogar tudo fora. Vai pra sucata? Tudo sucata. Que eu fiquei apavorado, quando eu cheguei aqui eu fiquei apavorado, eu digo, meu Deus do céu, isso aqui eu ficava rico no Brasil, de tanta máquina. Máquinas inverter, irmão. No Brasil a gente jogar uma convencional fora, a gente já chora meio-dia. Aqui, máquina inverter nova, eu tenho fotos, tenho vídeos ali quebrando máquina nova, jogando fora, assim, que eu fiquei apavorado. Então é interessante, Márcio, porque é uma questão cultural também, tá vendo? Ó? Porque assim, no Brasil, igual você falou, conserta até o último instante, faz aquela gambiarra, aquele jeito e tal. Por quê? Lá no Brasil tudo é caro. E também essa cultura de consertar tudo, não se joga fora, não vai tipo ali pra sucata. Ainda tem essa questão da reciclagem. Agora aqui não, pessoal, aqui qualquer coisinha, tanto que muitas vezes, quando a gente chegou, a gente vinha muito também, às vezes no lixo, porque aqui os lixos são todos recicláveis, tem toda aquela questão das cores, do plástico, do ferro, do vidro e tal. E ao lado fica um outro compartimento pro lixo ali geral, o lixo orgânico. Quando tem algum equipamento ou roupa, eletrodoméstico, as pessoas não jogam nessas partes, elas deixam num canto ali e muitas vezes dá para reutilizar. Tem muita gente fazendo vídeo com essa questão aí e com certeza dá para se achar muito material que ainda está em bom estado ou um pequeno reparo, só que as pessoas aqui têm um hábito já de descartar. Lá em casa eu tenho aspirador, eu tenho várias coisas, tenho TV, tenho liquidificador, várias coisas assim que eu achei no lixo. Sem contar móveis, né? Móveis mesmo. Isso mesmo. É muito. Eu passei a chamar, Márcio, não lixo mais, mas sim a loja verde. Loja verde. Que é a loja, ou shopping verde, que aí tem a ver com a reciclagem, com o meio ambiente. Passei a chamar assim, mas a gente também, no início aqui, a gente achou tanta coisa. Mas voltando ali no meu trabalho, que é o seguinte, a gente não trabalha só com ar-condicionado, a gente trabalha também com piso radiante. O que é um piso radiante? Piso radiante é chão aquecido, porque aqui eles usam muito isso, é chão aquecido, porque também é frio e não é tão diferente da minha terra, né, Maurício? Da tua terra deve ser bem diferente, né? Sim, o clima. Mas lá no sul é a mesma coisa, você que é do sul, você vai passar é o mesmo clima aqui. Então a gente trabalha com chão aquecido, a gente trabalha com sistema solar, de aquecimento também solar. Trabalhamos com placa de sistema de fotovoltaico, que é energia gerada do solar. Você que trabalha nessa área aí, aqui a demanda é muito grande. Para climatização, para chão aquecido, para sistema solar. Só que é totalmente diferente do Brasil, entendeu?
Eu tô num curso semi-extensivo aí de 2 anos e 3 meses, porque quando eu cheguei aqui eu não conhecia nada disso, nada. Eu conheci o ar-condicionado, instalar, trocar uma placa, verificar um componente ou outro, troca e manda para frente. Aqui, quando eu cheguei nesse lugar aqui, eu vi o sistema de água é totalmente diferente, a canalização deles aqui é totalmente diferente. Sistema de chão aquecido eu nunca tinha visto, com serpentina no chão, tudo serpentina, vai, monta a régua, monta o quadro, bota os coletor, são coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. A bomba de calor para aquecer também, bomba de calor que gera, a água joga pro boiler para esquentar com o solar. E isso tudo aqui é piscina. Então são coisas assim que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha visto. São equipamentos que tem aqui que eu nunca vi no Brasil. Ah, entendi. E quando eu cheguei nesse lugar eu fiquei assustado de o que é isso? O que é isso? Então, assim, ó, eu tô num curso aí de 2 anos e 3 meses. Legal, que muito quando bom. eu voltar pro Brasil, querido, vai ser benção demais. Voltar pro Brasil se Deus permitir, né, Marcos? Também tem essa. Se Deus né? permitir, não vai dar uma de Jonas, não. Também tem essa, porque eu já tentei 4 vezes ir embora e não consegui. Deus é bom e Deus guia a vida do seu povo também. É claro que também em alguns casos, especificamente, Deus pega mais na mão e traça ali mesmo, faz a vontade dele, como também Deus dá livre-arbítrio para todos, né? Todos. Mas é interessante, Márcio, que você falou isso aí, porque já me pediram também e eu preciso me organizar para fazer conteúdos com esse objetivo também de cursos profissionalizantes. É uma boa fazer no Brasil pela sua experiência, então. Para quem já nos comunicou aí, já fez esse pedido. Você aconselha fazer curso profissionalizante lá no Brasil ou aqui, já que você disse que tem essa grande diferença? Poderia contribuir ou não? Não. Não? Não. O nosso curso lá aqui dificilmente vale alguma coisa, né? Tipo um curso técnico ou um curso algo parecido assim. Nesse sentido, vai precisar fazer equivalência. Mas um profissionalizante, será que ajudaria de alguma forma ou ainda também não? É melhor estudar aqui, guarda um dinheiro e faz aqui? Se for de graça, faz. Que daí de graça, como diz, tem injeção na testa, é bom, né? Certo. Mas se for pago, não faz. Se tu tens ideia de vir pra cá, não faz. Não faz e faz aqui. Faz aqui. Ah, legal. Porque aqui, para mexer com ar-condicionado, você tem que ter um certificado. Que eles implantaram uma vez no Brasil, Maurício, mas só que não vingou. Não vingou porque é muito, né? O Brasil é muito grande, é muita gente. Pra você ver, tem um estado aí que dá 3 vezes Portugal. No Brasil, um estado. O Brasil comporta a Europa, se a gente for ver. É verdade. Então assim, ó, aqui existe o curso de gases fluorados. O que é o gases fluorados? É você mexer com gás, Então se você tiver esse curso, você pode instalar ar-condicionado. Aí depois tem o TIM 1, TIM 2 e TIM 3, que daí já são para sistema fotovoltaico, e daí já vai aumentando o patamar. E são caros também, são caros. Para fazer esse curso de gases fluorados, você vai passar por como é que eu vou dizer para ti, por um treinamento numa faculdade que tem aqui, que é a Roliar. Roliar, se você estiver estudando, patrocina o Maurício. Roliar, olha só, canal Imigrantes de Valor. Então, forte. pessoal, quem chegar aqui, procura aí órgãos específicos, escolas importantes também para isso. Curso profissionalizante aqui no estado de Portugal, né? Na Europa. Então assim, ó, você vai fazer na Roliar, você vai gastar, eu acho que é 380 euros, 2 semanas. 2 semanas fazendo, um treinamento que tu faz, tipo um treinamento para depois tu ir em Lisboa fazer uma prova. Que essa prova tu paga mais 300 e poucos euros. Então vai sair o teu curso com 700 e alguma coisa euros ali. Então é alto pelo salário que você ganha aqui quando chega, né? Porque quando você chega aqui, diferente da minha pessoa. A minha pessoa é totalmente diferente, a minha história é totalmente diferente, é totalmente diferente. Então assim, quando você chegar aqui, se você for trabalhar como um técnico de refrigeração, de climatização, você vai ganhar na faixa de 1.100, 1.200 euros. Então é uma faixa boa de salário. É uma faixa boa, pessoal. E lembrando que o salário mínimo aqui é 705. E a maioria das empresas se baseia no salário mínimo. Às vezes dá um pouquinho a mais, mas aí vai ter desconto e tal. Então quem ganha numa faixa aí de 1.100, 1.200 está numa faixa salarial boa. E é claro também que estudou e merece também. E vai muito da tua prática, tá bem? Aqui eles não estão muito preocupados se tu tem certificado, se tu tem diploma, não. Eles querem saber da tua prática, saber o que tu sabe fazer.
Tipo, eu cheguei aqui, o meu patrão não perguntou se eu tinha certificado nada, ele perguntou o que eu sabia fazer. E eu expliquei pra ele, eu sei instalar ar-condicionado, sei fazer manutenção, tal. Ele, tá bem, ficou uma semana aí comigo, observando, ele já viu que o camarada entende mesmo. Então, quando ele vê que tu entende, aí ele já te joga, e aí depois você senta e acerta o salário. Legal, muito Eu saí bom. do Brasil sem saber meu salário, sem nada. Aí, eu não tá sabia vendo? o salário, não sabia. Quando eu cheguei nesse lugar aqui, que o primeiro salário veio na minha mão, então, o que é isso? Eu recebi 900 euros. E é um salário bom já. Mas eu, na minha mente, eu tava pensando um monte. E eu digo 900 euros. Eu fui até ele, cheguei pra ele e digo, e aí, como é que funciona esse negócio aqui? Eu não vim do Brasil pra ganhar 900 euros. Eu não saí da minha casa, deixei meu comodismo, deixei tudo, minha família, tudo pra chegar aqui e ganhar 900 euros. Ele, não, é que tava errado lá, a contabilidade errou. Eu digo, daí sim, né? Daí depois começou a mudar. E agora aí a gente já tá 2 anos e meio, então a gente já tá ganhando bem mais, né? Já tá ganhando bem mais, já tem uma Ferrari já no estacionamento dele. Já tive um carro antes, só me incomodei. Jesus, aqui se incomoda muito com o carro. Pessoal, então é interessante. Ô Márcio, fala aí também então, nessa questão, ó. Então a faixa salarial aí, uma média, hein, pessoal? Não vamos pegar na faixa aí, na risca e só pensar dessa forma, mas uma média de salário para um técnico mesmo, um profissional ali. Técnico já é um profissional. Tá uma faixa de quanto mais ou menos? A faixa de técnico vai ganhando 1.100, 1.000 e alguma coisinha. E um ajudante? Acima de 1.000. Acima de 1.000, certo. E para um ajudante? 700 e... Vai sair uns 780 euros. 780 euros, legal. Porque daí ganha o... Subsídio? Subsídio de alimentação, né? Porque é diferente também do Brasil, o pagamento deles aqui. Certo. Então vamos lembrar então. Então tem o pagamento normal, tem o subsídio de alimentação, que é uma média mais ou menos quanto? De alimentação depende, né? Dá 4 e pouco, 5 por dia. Por dia, certo. E também tem quando é contrato de trabalho, tem um subsídio de férias e de Natal, não é isso? Subsídio de férias e de Natal. Legal. Que é o nosso 13º. Isso, 13º, isso mesmo, pessoal. Então, lembrando disso, geralmente eles pagam ali os 12 meses, mas como tem o subsídio de férias e o subsídio de Natal, é como se fosse mais 2 meses. Então, junta tudo isso no ano e tira uma média para ter 780, 700 e é por aí. E aí vai ter, para variar, sempre tem um descontinho, né? O Estado sempre está ali, infelizmente, e ele sempre tem a parte dele. A gente trabalha para o Estado também, de uma certa forma faz parte, mas seria bom também se a gente utilizasse os nossos recursos para fazer os nossos investimentos, né? Mas é isso aí. Ô Márcio, isso como técnico de climatização. E essas outras funções, igual você falou, do piso aquecido, pode ser específico também, embora a sua empresa também atua nessas áreas aí, nesse contexto geral, certo? Mas um camarada que venha com esse conhecimento, ele consegue trabalhar só com isso também? Consegue porque aqui eles precisam muito, né? Então a demanda dá muito grande de trabalho e não tem mão de obra. Mão de obra porque também tem esse negócio que não tem casa para morar e o salário é baixo. Então, e os que moram aqui não vão se sujeitar para ganhar um salário mínimo. Verdade. Então eles preferem ficar em casa, e aqui seguro-desemprego é diferente do Brasil, que tu fica 1 ano, 2 anos recebendo. E tem um monte de coisas assim bem diferentes. Então se você está pensando em vir para cá, em técnico de refrigeração aqui, nós temos bastante trabalho para aqui. Então, se você vir hoje, chegar aqui hoje, amanhã você já está trabalhando. Eu tenho um colega meu que eu conheci aqui, que a gente conhece bastante gente, a gente tá bastante aí, e ele tá toda a vida perguntando, Márcio, tem algum brasileiro para trabalhar? Tem algum brasileiro? Porque eles gostam muito do brasileiro, porque o brasileiro bota a mão e faz acontecer, né? Verdade. Criativo, vai para cima mesmo. Ô Márcio, o grande detalhe e dificuldade está sendo o aluguel, né? Porque tá surgindo bastante oportunidade de trabalho, tem até umas notícias aí que eu procuro não comentar ainda, que estão precisando de muitos imigrantes brasileiros e tal. Só que é o seguinte, adianta falar que tem muitas vagas no noticiário, numa certa forma, sendo que não tem casa para morar. Então é o que eu comento, estão divulgando vagas aí, seja quais noticiários for, providencia casa para as pessoas, providencia uma moradia digna e com valor baixo, porque em todo Portugal, pessoal, o grande problema está sendo agora de encontrar moradia, e quando encontra é muito caro. Tem um amigo nosso que tá para chegar aí semana que vem, e eu tava correndo atrás de um quarto para ele. Aí eu fiquei sabendo de um quarto, pessoal, 350 euros,
E ainda foi pedido menos mal que pedir, olha só. Menos mal porque não tá certo, pessoal, tá um abuso. Menos mal porque estão pedindo muito mais. Pediram um calção de 150 euros. Mas então, imagina, pagar 350 euros num quarto. Quer dizer, a pessoa, de repente, tem aí o salário mínimo, vamos supor que ganha 800 euros para pagar um quarto. Aí tem alimentação, tem internet, tem água, luz, se não tiver incluso. Então, imagina só. Então, é o que a gente já falou, pessoal. Tem muita coisa boa aqui? Tem. Mas tem algumas dificuldades também que o imigrante passa, né? E a gente precisa estar atento a isso. E é o nosso objetivo também, Márcio, no nosso canal, no nosso grupo do WhatsApp, é o que? É ser coerente. Vamos mostrar o lado bom da moeda? Vamos. Mas também vamos alertar toda a família imigrante de valor. Porque senão chega aqui e começa a se frustrar, começa a se decepcionar, começa a ter angústia, saudade, um monte de coisa. Aí a pessoa, por menos que imaginar, ela deseja voltar. Embora o nosso país não está bom, né? Mas muito interessante, pessoal, toda essa conversa aqui com o Márcio, todo esse alerta, todo esse aprendizado. Alerta, na verdade, não teve nenhum... Você tem algum alerta para dizer pro pessoal? Assim, alguma experiência que você ou passou, ou viu alguém passar que serve como um alerta? Porque até também o alerta seria a ilusão, não achar que aqui tudo é bom, que foi o que o seu colega disse no começo. Mas assim, tem algum alerta que você já vivenciou, ou observou, viu alguém passar que você poderia dar ou não tem? Tem. Sempre tem, né? Sempre tem. O alerta é você ficar muito esperto com quem você vai trabalhar. Aqui eles falam para cuidar com os brasileiros, porque parece que os brasileiros querem arrebentar com os brasileiros. Que pena isso. Que pena. É uma pena, porque aonde era o povo que era para se juntar e se ajudar, né? Porque também deve ter passado trabalho lá. Então, muito cuidado quando você vir para cá e eles te oferecer 1000 maravilhas. Teve um colega meu recente agora, eu conversei com ele no Brasil antes. Ele trabalhou comigo também, na mesma empresa lá com o Vai. Ele veio para cá e a empresa prometeu e isso, aquilo, eu vou te dar um salário. E ele ficou todo iludido e veio. Veio a primeira vez, chegou em Lisboa, foi deportado, teve que voltar. Aí ele voltou, passou um tempo novamente, depois ele me ligou de novo, mandou uma mensagem, mas eu tô indo de novo para a mesma empresa. Eu digo, tá ok. Ele, não, porque a empresa vai me pagar 1.200 euros. Eu digo, de começo, sem te conhecer, sem saber o teu trabalho? 1.200 euros, vai me dar a carrinha, vai me pagar o aluguel. Eu digo, cara, não vai atrás, porque é mentira. Aqui não cai nessa ladainha porque é mentira e tu vai se frustrar. Cuidado, pode ter, mas toma muito cuidado, tenta se informar com alguém. E ele veio, chegou ali, aguentou 3 meses. 3 meses, voltou pro Brasil desesperado. Uma que ele deixou a família, ele tinha se separado, mas ele tinha se separado. Deixou a família, chegou aqui, eu falei pra ele assim, cara, aqui é difícil, tu vai sentir muita saudade, entendeu? E ele morando sozinho no apartamento. E ele é igual eu, faz muita amizade. Eu falei assim, e aqui não é Brasil, tu não vai conseguir fazer amizade, é difícil. Nós conseguimos uma amizade porque, como o Maurício já comentou, a gente está na igreja, está envolvido com os irmãos, então a gente ainda de 50 pega 2 ou 3 e forma tipo uma família. Então assim, ó, e ele ficou muito desesperado, Maurício. Ele me ligava, teve um dia que ele me ligou chorando e desesperado, e eu tô com saudade da família, eu te falei que aqui é difícil, porque tu não tem amigo, tu não sai. Então assim, ó, tá disposto a tudo isso? Faz uma voto com Deus e vem pra cá e seja feliz, seja o que Deus quiser. Legal, muito bom. Ô Márcio, mas e aí? Aí ele veio e ficou 3 meses, mas a empresa era verdadeira, ele teve que pagar alguma coisa ou não? Sim, não, a empresa era verdadeira, mas chegou aqui a empresa que pagou um salário mínimo para ele. Aí, tá vendo? Pagou um salário mínimo para ele e não teve nada desses negócios de pagar casa, não pagou casa. Olha só. E eu não sei como é que ele conseguiu ainda. E ainda conseguiu o trabalho, conseguiu ali o contrato, mas, e tipo assim, né, tu pegou na empresa aqui, tu não pode já, acho que não sei se é durante 3 meses, tu pode já sair, né, eu não sei se tu sabe essa informação. Parece que é mais ou menos assim, 3 meses que tu pegou ali ainda, tu tem tipo um contrato de experiência, tu pode sair. Mas passou de 3 meses, daí tu já tem que escrever uma carta. Aí tem um período de rescisão e observando, pessoal, boa lembrança, Márcio. Quando a gente assina um contrato, tomar cuidado com o contrato. O grande detalhe são as letras pequenas e que a gente não observa. Por quê? Antes
quando a gente tá para entrar, eles não falam. E você tá ali nos 3 meses de experiência. Depois que passa os 3 meses de experiência, se você quebra o contrato, você tem que pagar alguma multa. Então tem que ficar muito atento a isso, inclusive porque depois também tem que fazer a rescisão lá, ficar um mês pelo menos ali cumprindo um aviso prévio. Então isso é muito importante mesmo. Mês, se tu passar de 2 anos, parece que é 2 meses, né? Tu tem que ficar 2 meses na empresa ainda. Aí tem todas essas burocracias, essas regras que a gente tem que observar também, né? Nesse sentido aí. E é bom pensar e é bom alerta mesmo que você falou, Márcio. Isso é bom, porque é difícil, querido, porque tu vem pra cá com uma expectativa de... O principal é de você ganhar um dinheiro e ter uma estabilidade onde você mora no seu país. Primeiro, mesmo que você saia por causa da violência, por causa disso tudo, mas a princípio você já pensa, eu vou ganhar um dinheirinho, depois vou voltar pro meu país e vou ser abençoado também. Só que daí quando você chega aqui, a história é diferente, é diferente. Quando tu conhecer a outra moeda, você vai ver o que a gente está falando. E porque foi-se o tempo, né, Márcio, também da pessoa emigrar para a Europa, para os Estados Unidos e ganhar muita grana e conseguir mandar dinheiro pro Brasil. Quem ganhou, ganhou. Aquela tempo atrás e depois pegar e conseguir montar uma empresa, conseguir montar um negócio. Foi-se o tempo, porque hoje em dia a maioria consegue para se manter. Ou também, por a condição que o Brasil tá, que é o maior problema hoje, a questão da violência, as pessoas não querem mais voltar para o Brasil e acabam se estabilizando aqui. É lógico que também tem pessoas que conseguem e depois tem outras que vai sobrevivendo ali, dependendo da área, dependendo da profissão. E também, claro que cada um tem o seu jeito. Tem gente que prioriza ter algumas posses, tem gente que curte a vida. Aqui é muito fácil para viajar, embora a gente está no Algarve. Lembrando, pessoal, aqui em Algarve tem um aeroporto, não é? E Portugal não se resume apenas em Porto e Lisboa. O Algarve também e outras regiões do país também que são muito bonitas, por sinal. E aí é muito bom isso aí, pessoal, todo esse aprendizado, todo esse alerta. Inclusive, isso que você está falando também agora também de trabalho, no episódio anterior com o LG que nós tivemos, ele comentou isso também, que tem que tomar muito cuidado com essa questão de emprego, de empresas que promete 1001 coisa para quem está ainda no Brasil, depois que chega aqui, vira uma bola de neve a dívida e é perigoso isso aí, pessoal. Eles podem até segurar o passaporte, muitas questões que a gente não sabe do país que a gente vai e pode ser um grande alçapão. Eu já ouvi vários relatos aí de pessoa ter que como é que diz, ameaçar o camarada para pagar, porque não pago. Verdade, aqui tem muito calote também. Ontem à noite eu estava em uma reunião com um rapaz aí, ele comentando da questão de calote. Eu mesmo passei calote, tem um vídeo que eu falo, eu fiz 3 trabalhos com um rapaz aqui, assim que eu tinha chegado, uns 6 meses mais ou menos que isso, na área de limpeza. Então eu fiz um apartamento e um mini hotel ali de golfe. O terceiro trabalho que eu fiz com ele era para limpar umas máquinas mesmo, umas poderosas da Mercedes, que teve um evento aqui na Vila Moura de test drive, então a gente só ficava deixando ela limpa. E foi o maior trabalho que eu fiz com o cara, vários dias. Fala se eu recebi, 500 euros. Entendeu? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive tem um vídeo que eu tenho no canal também que eu falo, antes de aceitar qualquer trabalho, algumas coisas que a gente tem que aprender para conversar com a pessoa também. E esse negócio de boca a boca, trabalha para mim que eu vou te pagar, tem muito caloteiro. Tome muito cuidado. Acontece muito e infelizmente é o que você falou anteriormente. Tem muitos também, aí é onde a gente tem que mudar essa imagem, pessoal. Que tem muito brasileiro aqui que começa a se estabilizar, aproveita de quem chegou. Tira o couro, tira o osso. Então, se tiver um brasileiro aqui que infelizmente está vendo isso, muda o seu comportamento, pessoal. Muda a imagem do Brasil na Europa. E você que está acostumado a dar calote, para de dar calote. Por favor, não vou falar nem pelo amor de Deus, porque Deus não tem a ver com isso. Mas o que a gente planta, a gente colhe. Tá certo, pessoal? Mas fica um alerta. Todo trabalho que for conseguir, tome cuidado, tá? Ô Márcio, pra gente ir finalizando aqui o nosso podcast, o nosso ImigraCast, junto com a família Imigrante de Valor. Senão nós ficamos a noite toda aqui falando. Verdade. Então, hoje tá frio, eu tô com blusa ali esperando, mas assim, tá dando pra segurar. Agora até que amenizou, não foi? Porque tava um ventinho e a gente tá aqui no marzão. Ô Márcio, mas aí, essa questão também, a gente comentou aí, que você veio, você conseguiu fazer a sua manifestação de interesse, os documentos principais foi fácil, mas lembrando que você dirige, certo? Então você tem a carta lá do Brasil e
teve o carro do seu patrão para dirigir, até pela questão do trabalho e tudo. Mas vamos lembrar aqui com a família Imigrante de Valor a questão a troca da sua carta de condução. Pessoal, no Brasil a gente chama CNH, certo? Aqui em Portugal chama carta de condução. Foi fácil essa troca? Como que funciona ele? Vamos lembrar o pessoal. A pessoa que chega como turista, ela pode dirigir por quanto tempo? A realidade aqui em Portugal nada é fácil, né? Isso é a verdade. E quando a gente chega aqui em Portugal, nós temos 6 meses para poder dirigir, 180 dias. E esses 6 meses que tu pode dirigir tá de boa. No Brasil, não cai naquela história daquela PID. A PID é que é a carta internacional. Ela não vale nada aqui. Não vale. Não é vale. Só para gastar dinheiro. Muitas pessoas me perguntam, eu falo, não gasta dinheiro com isso. É, só para gastar Pode dinheiro. dirigir 180 dias, 6 meses. 6 meses, Tem de boa. empresas que vai contratar, tem empresas que não. Aí a gente não tem a resposta se todas as empresas vão contratar no período de turista, certo? Esse período aí que pode dirigir tranquilamente. A gente não sabe, mas que pode dirigir por 180 dias. Quando eu cheguei aqui, Maurício, em fevereiro, eles falaram para mim que eu tinha que esperar 3 meses para poder dar entrada na manifestação de interesse, que é o que nós temos aqui, a manifestação de interesse para poder pegar a residência de Portugal. E eu só escutei de 2 ou 3 e era isso. Só que não é. Tu pode já chegar aqui e já pode dar entrada na manifestação de interesse. Tu tendo um contrato de trabalho e um arrendamento, né? Que é aluguel, né? O aluguel. Que é o aluguel. Ou contrato de trabalho ou recibo verde. E junto com aqueles documentos, que é o NIF, que é o NIS, contrato de arrendamento e ali outros documentos que ele pede, que geralmente também é um atestado de antecedentes criminais, tanto do Brasil quanto de Portugal. Então não tem essa questão de ter que esperar 3 meses. Poderia fazer a manifestação sim. E aí agora o detalhe é a carta de condução, que eu acho que não foi fácil para você, né? Não foi fácil. É aquele que disser que foi fácil aqui, sei lá, pode ser também como eu vim pra cá e pode ter acontecido também, né? Verdade. Eu ia falar agora que não é fácil, mas tem pessoas que levam sorte. O que aconteceu? Eu vim, peguei minha carta para te poder trocar a carta de condução, não trocar a carta de condução, tu pega uma autorização, que é uma licença de turista para te poder dirigir, depois dos 180 dias que tu pode dirigir. Ô Márcio, mas lembrando, essa autorização você só consegue pegar ela depois que a manifestação de interesse foi aceita, certo? Pelo CEF. Não? Não Você precisa. faz a manifestação de interesse e já pode pedir pro MT essa autorização? Não, porque que acontece? Antes, quem tinha dado entrada no CEF até não lembro se era dia 23 de março. Desse ano? Não, do ano de 2020. Isso eu já estou falando de 2020. Tá. Quem tinha dado entrada até dia 20, não sei, era em março. Quem tinha dado entrada até em março no CEF poderia trocar a carta de condução e pegar o número do utente. O número do utente é o que, meu irmão? Acho que já deve ter comentado aqui já com os irmãos aqui. Sim. Com nossos youtubers. Isso. É assim que se fala, né? Os nossos inscritos do canal Imigrante de Valor. Clica no sininho ali. Ativa, Lembrando, clica no sininho aí, pessoal. No sininho aí. Eu sempre quis falar isso, mano. Então vai lá. Dá um like. Clica no sininho, dê um like aí, se E inscreva compartilha no nosso com os canal. amigos. É forte demais. É isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, Maurício, ó, quem tinha dado entrada naquela época conseguia pegar essa autorização. Aí o que tu fazia? Levava a tua carteira, tua CNH no consulado aqui do Brasil, aqui em Portugal. Chegava lá e eles faziam uma autenticação. O que é autenticação? É saber se ela é verdade do Brasil, que era, né, uma autenticação, uma veracidade na verdade, uma veracidade para ver se ela é verdadeira no Brasil. Vinha com essa folha, tu pegava essa folha, um atestado médico, que o médico te atestava ali se tu estava bom ou não, e com a tua carta, tua CNH, tu ia lá no MT e tu entregava, eles te davam uma permissão, pega a tua carteira e te dão uma permissão, com essa permissão tu poderia dirigir até vir a tua residência, mas só que como aqui eles mudam direto, Isso. e quando eu cheguei eu tinha dado entrada em fevereiro, março, abril, maio, eu tinha dado entrada em maio, eu já não poderia fazer isso. E eu fui lá no MT, fui nos órgãos aqui que é responsável e não deram, não tinha jeito, não tem jeito. E eu digo, então, mas eu preciso trabalhar, como é que eu vou fazer? Eles só falam assim, ó, a gente não pode fazer nada. É a única coisa que eles falam. É assim mesmo. E é onde você fica mais estressado ainda. E a gente não pode fazer nada, não pode fazer nada. E eles não podem fazer nada, eu só falo isso. E eu digo, e agora, como é que eu vou trabalhar? Passou mais uns 2 meses, Deus interviu. Eu creio que foi Deus. Deus interviu e veio a lei. Quem tinha dado entrada até dezembro poderia já fazer essa troca. Olha, tudo. Eu não tinha número do utente, eu tinha só o NIF, que o NIF é a identidade que a gente tem no Brasil. E eu digo, deu certo, agora deu certo.
Fui lá, fui ao atestado médico, levei minha carteira lá no consulado, peguei essa folha, fui no MT não podia mais, tinha que ser agendado, porque né, foi na época da pandemia. Sim. E trancou tudo, daí foi enviado por um e-mail que eu não sei nem onde está minha carteira de motorista até agora, e foi. E eu consegui, mas só que para chegar a esse nível, eu esperei 4 meses ainda, para esse processo todo ser rolado até chegar uma autorização. A autorização, pessoal. Até então o Márcio não conseguiu trocar a carta de condução ainda, ele só tem autorização para dirigir, ok? Até então, porque eu não tenho minha residência ainda, né? Eu não peguei, para você ver, eu tô 2 anos e 3 meses e eu não tenho minha residência ainda. Tem gente que tá há muito mais tempo aí e não conseguiu. Também. E graças a Deus tá agendado agora pro mês que vem. Nós vamos lá pegar a residência e vai ser bênção de Deus, né? Então assim, ó, eu consegui. Só que esse ano agora, de 2021 para 2022, já mudou também de novo. De novo, pessoal. Já mudou outra vez. Quem deu entrada em 2021 no CEF consegue fazer a troca. Agora quem deu entrada em 2022 já não pode mais nada. Só com o título de residência na mão. Então agora complicou para muitas pessoas. Por isso que eu comentei um pouco antes, então, e aí foi bom você alertar também essa questão. Aqui, pessoal, muda constantemente regras, tá certo? Então a gente tem que estar atento. E geralmente quando o pessoal começa a perguntar, mas eu sempre falo, você já está com a viagem marcada? Já tem passaporte? Já tem passagem? Por quê? Às vezes as pessoas estão se programando para, de repente, daqui 1 ano, daqui 2. Então tem coisas mais importantes a saber de início do que essas questões. Porque pode ser que mude no período que a pessoa venha. Então, porque agora também tem a questão de quem pode ter autorização é quando está manifestação de interesse aceita, não é isso? Isso. Só com a manifestação de interesse, já é essa outra mudança. Então agora, a partir de agora, não tem esse privilégio assim que o Márcio teve no período dele. Porque ele não tinha manifestação de interesse ainda aceita. Agora, para conseguir autorização para conduzir, tem que ter a manifestação de interesse aceita. Não só a manifestação, tem que ter o título de residência, não é com a manifestação aceita. Então, porque aí com o título de residência é onde vai fazer o pedido da troca. O Márcio falou que demorou dele, o meu demorou também, e é muita coisa, pessoal, tem muita burocracia, que aí a gente vai aprendendo realmente na prática. A gente faz o possível aqui para ajudar toda a família imigrante de valor, mas a gente sabe também que quando nós estamos no país, a gente vai sentir na pele algumas dificuldades, né, Márcio? E são muitas. Verdade. Te prepara, se você vem pra cá, querido. Quer vir, vem. É que eu sempre digo, vem. Quer vir, vem. Mas o canal Imigrantes de Valor é um dos canais aqui melhores que existe aí no planeta todo Terra. Porque... vai nos patrocinar. Quem dera tivesse dinheiro. Mas é assim, ó, tem muitos aí, mano, que só querem ganhar seguidor e like e coisa arada e não fala a verdade. Não fala a verdade desde o momento na imigração, que tu chega na imigração, conta um monte de história e é tudo complicado. É tudo complicado. Eu costumo dizer, Márcio, para os nossos inscritos, no nosso canal, no nosso grupo do WhatsApp, é o seguinte: pega ali 2 canais, pessoas coerentes mesmo. Quando a gente vê ali a capa, o título, e vê se o conteúdo dela foi certo, se combinou mesmo. Não título sensacionalista, aquela pessoa que só enche lá e não ensinou nada, não contribuiu nada com o povo. No máximo 3 pessoas. Segue ali, ó, uma forma de aprender, vai caminhando junto para você no seu momento de imigração não ser uma frustração, mas sim que você tenha certeza das coisas também. Inclusive, eu vou deixar o link aqui do nosso grupo do WhatsApp e eu sempre faço o alerta do seguinte, Márcio, que é proibido colocar qualquer link de fora dentro do grupo, qualquer notícia, porque todas as pessoas que quiseram fazer isso, ela só criou problema no grupo. Criou dúvida, criou medo, criou insegurança. Então, aí a gente tem que chegar lá, a gente sempre procura atualizar as informações, procura sempre responder para o pessoal, mas sempre que colocar o conteúdo, sem conversar com a gente ainda, primeiro no privado, e colocou lá querendo ajudar, pelo contrário, só atrapalhou. Então a gente pede isso, que antes de colocar qualquer link, na verdade é proibido. Embora a gente não priva, a conversa é aberta, mas é proibido de colocar qualquer conteúdo de fora, até porque eu posso responder por mim, pelo que eu estudo, pelo que eu pesquiso. Aí as pessoas vêm de outros, pega informação em outros canais, fake news, e coloca lá dentro, aí vira uma bagunça e a gente tem que ajudar a intervir nisso daí. Então é muito importante isso que o Márcio falou, pessoal. Nós sabemos que tem pessoas sérias no YouTube também, tem muitos criadores de conteúdo muito bom, sério também, mas tem muitos aí que infelizmente é mais para chamar a atenção mesmo. Mas segue o seu caminho,
coloca na mão de Deus, pede direção a Deus no seu projeto de imigração. E se Deus falar amém, amém. E que ele seja a última pessoa a dizer, né, Márcio? Porque às vezes, eu não sei se aconteceu com você, embora você falou ali que não tinha esse sentimento, o desejo de Deus trabalhou de uma forma para você vir, mas muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou viajar, eu vou mudar de país. Aquelas pessoas próximas começam a ser negativas. O que você vai fazer em Portugal? Portugal é um país quebrado. Portugal está com muitos problemas. Tem a guerra lá agora. Nós estamos muito longe da situação que está passando lá no conflito ali entre Rússia e Ucrânia. Então está muito longe. É claro que do jeito que Portugal está sendo afetado economicamente, financeiramente, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Não é só porque é Portugal. Então, aconteceu isso com você? Quando vocês falaram que ia viajar, alguém foi negativo e falou, por que você vai fazer lá em Portugal? A maioria das pessoas, né? É dificilmente uma que chega e diz assim, não, vai, que Deus é contigo, ou vai, tá certo, faz isso mesmo. Porque a maioria fica naquela, né? Que além do laço familiar que a gente tem, é a amizade, né? É verdade. A amizade, aquele negócio afeto. Pra que tu vai sair? Vai deixar tua casa? Vai deixar isso? Mas se desceu o teu coração... Isso mesmo. Vai... Desceu o teu coração e você tem a certeza que está sendo direcionado por Deus. Tá feliz com isso, vai embora. Coisa. Tem uns colegas meus que chegaram agora também aqui, estão só na luta de achar casa, que é difícil, mas... falo com um que nunca mais quer ir embora. Até tá aqui só nos supervisionando, mas não quer falar nada, tem vergonha. Tá de cinegrafista. É de cinegrafista, já bateu meu dono e vou socar a batata dele depois. Mas é... Mas é assim, ó, desceu teu coração e Deus confirmou que vai embora. É verdade. Vai fazer. Uma coisa eu sempre digo para todo mundo quando eu prego. Da outra vez eu vi uma entrevista tua aqui também e você falou que Deus falou com Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Eu acredito assim, ó, Deus fez a promessa para Abraão, Deus fez a promessa para ti, Deus fez a promessa para mim. Ele não fez a promessa pro lugar. Verdade. Entendeu? Ele não fez a promessa... Até porque Abraão não tinha nem mapa, não sabia nem para onde ia. Ele não sabia nada, a rota geográfica para onde ele ia, ele não sabia nada. Ele só Deus só falou assim, ó, vai que eu sou contigo, eu sou contigo. Então assim, ó, Deus é contigo. Independente de onde tu for botar a planta dos teus pés, que tu estiver fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza que tu vai ser abençoado. Esqueça desse negócio de dizer, tu não vai, tu vai passar fome. Não passa, mano. Não passa porque Deus, ele provê tudo. É verdade. E aí, Márcio, é o que eu falo. Se Deus der a última palavra para a pessoa não ir, aí beleza. Agora, enquanto não for Deus, que Deus não falar nada, continua com o seu projeto, continua se planejando, continua aprendendo, faça tudo certo, né? Essa questão também que eu falo muito, Márcio, da gente, essa geração nova de imigrantes brasileiros mudar essa fama que ficou aqui pelos imigrantes do passado, faz tudo certo que o país pede, se organiza certinho e na direção de Deus, ponto final. E outra coisa, se não der certo, é uma experiência que tu teve na tua vida. Também, é isso mesmo. É uma experiência, depois tu não vai ficar se martelando e se julgando. Por que eu não fui? Né? É isso mesmo, muito interessante. Agora tu foi, passou o trabalho e voltou. Não, eu já fui, eu vi que não era lá o meu lugar. E você vai voltar pra tua terra e vai ser abençoado da mesma forma. Isso mesmo. Bem lembrado, Márcio. É isso. Muito interessante mesmo. E tem um aqui, até o nosso colega que tá aqui, ele falou assim, eu tive a oportunidade de ir pra fora, eu nunca fui, eu fiquei sempre naquela. Por que eu não fui? Por que eu não fui? Será que eu ia ser abençoado? Será que ia dar certo? Agora ele veio pra cá, tá aqui. Aí. Ele disse, não, agora a segunda oportunidade eu não vou deixar passar, eu vou e vamos ver o que é. Verdade. É assim que acontece na nossa vida, irmão. Se não foi, é experiência de vida e tu não vai perder nada. Perder dinheiro, consegue tudo de volta. Consegue mesmo, é isso mesmo. E é interessante, mas que essa questão aí de imigração, até você falando do amigo, a questão da segunda oportunidade, o que acontece? Não importa a idade. Porque muitas vezes tem gente que consegue emigrar novo e outros conseguem, até muitos conversam comigo, mandam mensagem e tal, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, será que para mim dá? Se tiver disposição para trabalhar, vai conseguir trabalho. Se tiver fé, vai embora, irmão. Também. Tu consegue tudo que tu querer. É isso mesmo. Como é que é os 3 tópicos da... As 3 características dos imigrantes de valor: cuidar do Palácio das Ideias, ter o coração generoso e ter olhos de águia. Então isso é importante mesmo. Bem lembrado, Márcio. E lembrando novamente, vamos pedir aí, porque a gente está com um desafio do carinho da retribuição, para a gente chegar até junho desse ano com 10 mil inscritos, 10k na família Imigrante de Valor, 10 mil membros na família Imigrante de Valor. Manda um recado para eles aí. Dá um like, se inscreva. E compartilha com teus irmãos, com teus amigos. Isso aí. Até com o teu inimigo, diz assim, escuta o bigodinho lá que é forte demais. O bigodinho que tá crescendo de novo, pode deixar aqui.
É isso mesmo. Eu sempre quis ter um desse, mas não consigo, Maurício. Qual é? Me ensina a dica. Opa! Vai ter que deixar crescer bastante e depois dar uma ajeitadinha aqui eu pra sempre ficar no falei estilo. pra ele, o charme é isso, ele tirou, agora perdeu o charme. E eu não vejo a hora dele crescer de novo pra ficar no estilo. Quero ver a Rita, ó, Rita, ó. Então, olha só, pessoal, muito interessante. Márcio, esse momento aí com a gente. Márcio, agora pra gente finalizar então, que conselho você dá aí pra família imigrante de valor? Pode ser um conselho como experiência de vida, também um conselho de servo de Deus aí na direção de Deus. Que conselho você deixa aí pra toda a família imigrante de valor? O conselho que eu vou deixar é o mesmo que acabei de falar agora. Desceu o teu coração e tá na vontade de Deus, prossiga, meu irmão, prossiga. É experiência para tua vida. Não deu certo, tu vai voltar para tua família e vai ser tudo tranquilo novamente. Ah, irmão, mas será que eu vou voltar e vai ser... Esses tempos eu estava conversando com o Maurício, eu digo, Maurício, eu tenho 37 anos, vou fazer 38 anos. Eu vivi 36 anos da minha vida no Brasil, nunca passei necessidade. Agora eu tô 2 anos e vai fazer 3 anos agora, e eu fico pensando, eu digo, será que eu vou voltar e vai dar errado? Não vai dar errado, não vai dar errado. Não vai dar errado, por quê? Primeiro, a Bíblia diz assim, o primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você se coloca diante de Deus, quando você se coloca para fazer a vontade de Deus, meu querido, o resto vai se acrescentando tudo. O que é o resto? É situação financeira, é casa, é família, a família em primeiro lugar. Mas as coisas vão se acrescentando sobre a tua vida e que você vai começar a olhar e você vai dizer assim, ó, meu Deus, como é que eu tenho tudo isso? O que aconteceu? Nada. É simplesmente fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça. Então, se você tem um desejo, irmão, esse desejo não vai descer por acaso na tua vida. Não vai chegar por acaso, eu tenho uma vontade de ir lá. Não é por acaso. É Deus, ou é um trabalhar, tu vai vir para cá, vai ficar um mês. É porque Deus quis que você ficasse um mês nesse lugar. Para você ver alguma coisa e ter uma experiência de alguma coisa para chegar lá na frente e você ter alguma coisa para falar para alguém. Verdade. Entendeu? Tudo isso na tua vida. Pare de com isso e dizer assim, mas não vai dar certo, irmão. Já deu certo, já deu certo, já deu certo. Na tua vida já deu certo, você já é mais do que vencedor porque você está respirando, você está vivo. É isso que é a melhor coisa aqui na nossa vida. Muito bom, Márcio, esse recado aí. Márcio, e aí a gente tem sempre falado no final aqui pro pessoal o seguinte, que livro que você indicaria para eles? O segundo livro, na verdade, até porque como cristão, a gente aconselha, não somente por ser cristão, mas é um livro de fé, é um livro que nós temos consideração por ele, é um livro sagrado para a grande maioria da população do mundo, embora a gente respeita também as outras religiões, que tem outros livros, mas nós sempre indicamos o primeiro livro, que é a Bíblia Sagrada, o livro dos livros. Agora, que segundo livro que você indicaria aí para nossa família imigrante de valor, Márcio? É interessante isso da Bíblia Sagrada, Maurício, porque eu acompanho também um canal no YouTube, não sei se alguém acompanha, o Primo Rico. Sim. Estamos até fazendo propaganda para ele também. Primo Rico, vamos fazer uma live aí, vocês que estiverem em Portugal. Olha só onde você chegou, né? Você fez várias propagandas, já pensou esse vídeo chegar lá no Primo Rico? Olha só, Primo Rico, Bruno Perini e Joel J. Olha que interessante, mas os caras cresceram muito, os caras são sócios hoje em dia. Quem sabe um dia poder sentar aqui, ó, com um dos três aí, já pensou? Vai ser forte demais. Mas nada é impossível para Deus. Verdade, né? verdade. Agora, que recado que você iria falar aí sobre o Primo Rico? O Primo Rico, ele tem uma entrevista que ele começa a falar, ele disse que depois que começou a mudar a vida dele, foi quando ele começou a ler a Bíblia Sagrada. Foi onde ele começa explicando ali, falando sobre Salomão, quando Salomão teve muitas riquezas e deixou escrito em Provérbios. Deixou muitos conselhos. Então ele disse que começou a mudança na vida dele foi a partir do momento que ele começou a ler a Bíblia Sagrada. E se você vê hoje ele é um muito influente na área das finanças, né? Isso. Eu gosto muito de ver ele porque ele é um camarada e ele é simples e explica as coisas, é bem fácil de você entender, né? E outro tem um livro que eu gosto, que eu nunca li, mas Essa indicação vai ser interessante, pessoal. Mas vamos lá, vamos ver onde a gente vai chegar. Você fica curioso e vai ler também. Eu já li alguns pedaços, né? Ler o livro mesmo não li, mas eu já vi no aplicativo. É O Poder da Mente. Poder da Mente. Não sei se você já viu isso. Você já é mais culto do que eu, você já é um homem mais estudado. Então assim, ó, O Poder da Mente.
tudo está na nossa mente, mano. Tudo está na nossa mente. Esses tempos eu estava lendo sobre a física quântica. Não sei se você já ouviu falar sobre a física. Esse é um tema interessante, muito física bom. quântica. O que acontece na física quântica? A física quântica é quando você coloca no seu subconsciente, na sua mente, que você imagina que vai ter. No meio secular, eles falam em física quântica. E isso acontece, mano. Acontece porque você está exercitando a tua mente, o poder da tua mente. Mas nós que somos crentes, nós que somos evangélicos, nós acreditamos em Cristo Jesus, nós cremos de outra maneira. Nós cremos no poder da fé. Né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, as provas das coisas que se esperam. Ou algo parecido assim, que agora é isso. E assim, nós acreditamos na fé. O povo acredita que a física quântica que faz mudar todo o universo acontecer. Mas quem muda todo o universo é o próprio Deus Todo-Poderoso. Então você lê, mano, lê sobre a mente, sobre o consciente. Tem um canal no YouTube também, que agora eu me fugiu da mente agora, que fala muito disso. Que fala sobre a mente, de você exercitar a tua mente, porque nós temos uma capacidade tão grande, mano, e nós não usamos ela quase nada, pouquinho. Deus nos fez um ser tão inteligente, se nós soubesse a capacidade que nós temos de fazer as coisas, e muitas das vezes a gente não sabe. Não pode ver, se você vê uma pessoa que é pobre, se você for conversar com ela, ela vai pensar só na pobreza. Se você for conversar com uma pessoa rica, ela vai pensar só em coisas grandes. Verdade. Dificilmente tu vai conversar com um rico e tu vai ver ele falar de pessoas pobres. Eu acho interessante, Maurício, que quando eu vou nas casas assim, que a gente entra nessas mansões, os camaradas, eles têm o que do lado? Eles têm livros, eles lêem livros, é muito livro, é muita leitura exercitando muita mente, que é onde vem os tópicos. É a mente, como é que é? O Palácio das Ideias. A visão de águia. E o coração generoso. Mano. Ser generoso. Ter visão de águia. É isso mesmo. E eu tô com frio que sou Jesus. É mesmo, aqui já tá dando frio, eu já tô meio que tremendo, pessoal. Mas é isso aí. Muito interessante, pessoal, essa questão aí do poder da mente. Então, pessoal, tem muitos livros, muitos conteúdos nesse tema, nessa área, que também envolve também a PNL. Mas quando você fala da física quântica, Márcio, é um tema que me chama a atenção muitas vezes. Nós sabemos que, independente da religião, pessoal, só pra gente finalizar aqui um detalhe, quando Deus cria Adão e Eva, eles tinham algo divino, eles tinham uma inteligência muito forte, muito tremenda, muito gigante e até incalculável. Infelizmente, quando eles pecam, eles perdem essa ligação com Deus. E isso é um mistério que o ser humano não entende E isso é uma questão que os seres humanos não atendem. Respira. Isso é uma questão que os seres humanos não entendem completamente na sua amplitude, mas essa questão de poder da mente, isso é muito interessante. A questão da física quântica, ela é muito interessante, muito séria, embora algumas pessoas podem dar alguns nomes, mas nós sabemos que é algo divino, algo do Criador para o ser humano. Mas muito legal, Márcio, essa dica aí. E a gente vai finalizando, pessoal, o nosso 4º episódio do nosso podcast. Deixa eu ver, porque... Quinto agora, não é? É o 5º, pô. Se eu falei 4º, lá no início eu errei, então. Porque teve o Cassiano, com o Adriano, com a Fabíola, com o LG e o... Pô, eu falei 4º com o seu, cara. Eu podia ter dado essa. Agora só bota aquele pretinho e Vai bota ter a legenda embaixo. É isso mesmo. É mesmo, eu falei 4º, pô. E é isso aí, pessoal. Então nós vamos finalizando esse nosso 5º episódio do nosso podcast com o Márcio Labareda. Aqui a gente se comunica assim, o Márcio Labareda, um Márcio que conseguiu sair do Brasil com a sua profissão e conseguiu exercer aqui. Não consigo mais voltar embora. E não consegue voltar embora. Fica pensando aí, mas a gente sabe, só Deus para guiar as nossas vidas. E também que essa decisão aí de voltar ou não seja direcionado por Deus. Se voltar, amém. E se continuar aqui, amém também. Além de fazer a obra de Deus, conseguir estabelecer a vida aqui com a família e com os objetivos também, né, Márcio? Que isso acaba sendo muito importante também. Márcio, eu quero dizer que foi um prazer aí receber você aí com a gente nesse 5º episódio do nosso podcast. Lembrando, pessoal, nos ajude aí com esse desafio da retribuição, o desafio do carinho da retribuição, para a gente alcançar
10 mil, 10k, 10 mil membros na família Imigrante de Valor. Quer fechar aí, Márcio, esse podcast aí, dando esse recado aí do like, da inscrição e algum outro último recado pra gente finalizar? Eu vou agradecer aqui, quero mandar um abraço lá para minha família no Brasil. Legal. Abraço para minha mãe, para o meu padrasto Demar, para meus irmãos. Que Deus abençoe a todos eles, para minhas cunhadas e para meus sobrinhos. Que Deus abençoe de uma forma especial. Deus abençoe também a todos aqueles que vão ouvir e vão ver, né? Vão ver isso, né? A todos os pastores, colegas, porque a gente está com bastante saudade. Creio que em breve nós estaremos retornando. Não sei se é para morar, só Deus sabe, porque como eu já comecei, 4 vezes já tentei ir embora e não consegui. E Deus sempre, porque ainda não é tempo, mas eu tenho certeza que o tempo daqui a pouco está chegando e nós vamos lá dar um abraço em todo mundo. Então, Verdade. querido, Deus abençoe vocês. Maurício, Deus abençoe, foi um grande amigo aqui que nós encontramos aqui. Trocamos várias ideias, ficamos conversando até tarde. Eu chego em casa, eu quase apanho da mulher, mas é... Ô Cris, um abraço pra você, Cris, pra Débora. Pra Débora não, pra Mônica. Aí, ó, olha, aí você dizer que vai apanhar em casa. Que Débora é essa? Ai, Ainda bem que eu não errei o nome da Cris, foi da Mônica. Menos mal, né? Já pensou? Ô, Cris e Mônica, um beijo, um abraço pra vocês, tá bom? Vocês também moram no meu coração junto com o Márcio aí. Foi um prazer conhecer vocês aqui. Mas ainda bem que no final deu tudo certo. E é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Agradeço aí a Deus, a atenção de vocês aí que nos acompanharam até agora. E até o próximo vídeo ou também até o nosso próximo podcast. Se inscreva, assine. Se inscreva, assine e dá o like. Tá certo, pessoal? É isso aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Poder da mente. Cuide do Palácio das Ideias. Tenha um coração generoso E a visão de águia. e visão de águia. É isso aí. Esse Maurício, cara. Até que eu fiquei... Aí, pode voltar. Eu vou iniciar e vou falar da presença do Márcio. O Márcio pode ficar aqui já, ó. Aí, quando o Márcio sentar, você faz aquela volta. E lembrando, pessoal, também, lembrando assim... Então, pessoal, quando o Márcio começa a comentar assim, ó, que ele trabalhava ali na universidade, lá de Santa Catarina, Isso. e aí o que acontece? Certo. Então, e é assim, ó. Outra coisa, irmão, é muito complicado o documento aqui em Portugal. É complicado. Então, vamos por partes, senão você vai... Eu já tô lá na frente. Então, porque aí nesse caso, a gente volta, pega firme, porque a gente tá pra falar os seus primeiros dias, tá bom? Então, aí... criança não era pra falar agora? Tudo bem, tudo bem, já falou da escola, Vamos lá. mas pô, não tem problema. Tá acabando até a bateria. Eu bati umas 10 fotos daqui assim, fica massa, fica pegando de fundo e algumas estrelas. Legal. Porque todas elas a tua cabeça fica branca. Todas elas ficam com a cabeça mexida. É que Márcio é mais branco, é por É o isso, Espírito Santo aqui. Daqui a pouco, meu amigo, é Rangel, né? Everson. Everson. Rangel não. Everson. Aí a gente tira aqui o tripé, aí você tira uma foto nossa pra gente fazer de capa, fazendo um favor. Tá bom? Ó, tem que pegar o fio da meada aqui que a gente cortou. Poder da mente. Então, pessoal, tem muito tema nessa área.